Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa aqui do Fala Janela. De início sempre, em especial, agradecendo aí aos nossos patrocinadores, a Digital Infotrônica aí, né? Você precisando aí de conserto para o teu celular, você aí que tá com a tela trincada. Amor, Oi. você viu o que aconteceu com o meu celular aqui? E agora? Como é que a gente faz? Ai, vai ter que entrar lá em contato com a digital, né? Tem que falar com a Ângel, com o Moisés lá da Digital Infotrônica lá. Você precisando, tenho certeza que agora esse celular vai voltar zerinho, hein? O celular que a gente usa para trabalhar, tudo, né? Eu vou deixar registrado e mandar para eles lá. Porque eles são especializados em tudo, então eu não preciso me preocupar. Ou você aí que tá com um problema aí que acontece bastante do teu celular não tá carregando, você coloca o carregador não tá carregando, ou dá conta de energia, não dá energia. Eles são especializados. Você aí que tem aquele celularzinho da maçã mordida que, né, pensa, onde eu vou mandar arrumar, eles são especializados aí nessa marca. Então, qualquer tipo de solução para o teu celular, você precisando de fone de ouvido, você precisando de carregador, você precisando de power bank, você precisando de qualquer utilitário aí também para o seu celular, entre em contato com a Digital Infotrônica. E também a nossa querida Soft News, né? A nossa solucionadora de sistemas aí, né? Ela desenvolve aplicativo e sistema especial aí para sua empresa. Então, você precisando de uma automação comercial aí para sua empresa, emissão de NFC, um sistema aí que trabalha aí com a impressora, um sistema, eles também são especializados em sistema de logística aí, né? Montando toda a programação aí para sua empresa, além de ele fazer um aplicativo aí que você queira diretamente do jeito que você quer aí para sua empresa. Entre em contato aí com a Soft News e também o Calerrua Malhas e Brindes aí no Santa Rosa, você que está precisando. Tá chegando aí uma festa comemorativa aí, né? Agora tem aquelas festas de 100 dias, né, amor, na faculdade. Festa de 100 dias, essa é nova, na minha época não tinha. Você precisando aí de fazer tipo umas canecas de 100 dias. Essa aqui foi personalizada lá, né? Essa aqui é a nossa xícara. Tem gente que briga comigo e fala que isso aqui não é xícara, amor, isso aqui é caneca. Agora eu não sei, pra mim é xícara, porque eu sou lá de Cruz Machado, lá me ensinaram que era xícara. Bom, eu parar pra pensar que a xícara é aquela redondinha também, né? Se você precisando de uniformes, né? Uniformes para sua empresa aí, você que tem teu time aí, né? Também dentro da sua empresa ou tem teu time aí da galera, tem o time do bairro aí, precisa de uniforme. Conheça o material aí que o Calirua Malhas faz. Se precisando aí de polos também, né? Para sua empresa, para você, para o seu negócio. Entre em contato aí, também tem caneta, tem corte em MDF, tem milhares de opções aí para você entrar em contato aí com o Calerrua Malhas e Brindes. E vou pedir para o meu amorzinho rodar a vinheta. Então sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Fala Janela. Em especial hoje com a minha amiga, olha o trava-língua, a minha amiga Leia Alberti. Até é ruim eu dar essa travada porque ela já atuou como professora universitária em comunicação também, né? Isso dá um medo. Ela tem um programa também, né? E também trabalha com marketing, né? Além de fazer fez os livros aí, né? Que daqui a pouco a gente vai contar a história. Trabalha com diagramação, então ela é uma mulher que eu me espelho em muita coisa, né? Que são várias das áreas onde eu pratiquei um pouquinho daqui, um pouquinho de lá. Estamos aí nessa caminhada juntos. Seja bem-vinda, Léa. Muito obrigada, Jefferson. Prazer estar aqui de novo conversando com você. A primeira vez foi à Foi distância, a né? distância por causa da enchente ainda, né? Foi à distância. Mas hoje, pessoalmente, eu agradeço de novo a oportunidade de estar aqui falando sobre o nosso trabalho. Eu que agradeço. É uma honra você estar aqui, porque uma coisa que eu prezo aqui no meu programa é o pessoal conhecer as pessoas que estão por trás de muitos projetos, né? E quem trabalha na área de comunicação se conhece. E o teu trabalho, ele é um pouquinho especial, que eu falo que tem algumas regiões que não chega a ter o trabalho, né, que foi feito um projeto que nem esse que a gente vai falar daqui a pouco, em algumas regiões, né?
Mas a gente já chega lá. Você é natural daqui mesmo, Só. Brinco que sou nascida e mal criada no bairro Santa Rosa. em Santa Rosa. Santa Rosa. Sou cria da enchente, né? Dizem que quando a gente bebe a água do Iguaçu volta, eu fui embora e voltei porque eu não só bebi, mas eu fui atropelada de casa por ele algumas vezes, né? Sou criada no Santa Rosa. Foi em 83, com 2 anos. Exatamente. Em 83, eu tinha 2 aninhos. Eu lembro ainda. Você acredita que eu tenho memórias desse tempo? Ah, imagino, porque... São fragmentos, assim, mas eu lembro. Eu lembro da minha mãe arrumando algumas coisas no quarto, sentada na cama. Eu lembro que eu sentava e colocava os pés na água, porque já estava entrando água na casa, então eu estava no berço, eu lembro que eu colocava o pé na água. Lembro da gente chegando no abrigo, que acho que era um ginásio de esportes. Tenho flashes, assim, de memória, né? Uhum. Depois, em 92, deu outra enchente, e aí a gente resolveu sair da casinha onde morávamos. E você sempre pensou em trabalhar nessa área da comunicação em si? Porque você é um exemplo de pessoa onde a gente fala comunicação, a gente sempre pensa, o cara aí que está na frente da internet, da câmera, o cara que está na rádio, o apresentador de TV, mas você trabalha muito nessa parte da escrita, literatura. É. Você já pensou, quando você era criança, o que você pensava em ser quando crescer? Sempre gostei muito de ler, né? E automaticamente lendo, as palavras fluem mais fácil, né? Então, sempre tive facilidade na comunicação por conseguir me expressar bem com as palavras que eu adquiria, né, pelo hábito da leitura. Eu imaginava que eu ia trabalhar com comunicação. Eu me via sendo professora, enfim, cresci um pouquinho, eu achava que eu ia pro lado do jornalismo. Acabei fazendo relações públicas por uma mera formalidade, uma mera brincadeira do destino, né? Porque na época que eu comecei faculdade não tinha nem jornalismo e nem publicidade e propaganda. Veio o curso de relações públicas. Uhum. E aí eu não sabia do que se tratava muito bem, mas aí eu me descobri. Eu entendi que relações públicas ela é mais na questão da gestão dos conflitos, nas gestões de crise mesmo, né? Você ter uma comunicação mais assertiva, saber trabalhar mais as palavras para você conseguir atingir teu objetivo, mas com muito cuidado, né? Com muita delicadeza, muita sutileza. E entendi que dentro de relações públicas você também acaba trabalhando bastante com eventos, que é uma coisa que eu gosto muito. E a parte burocrática da comunicação, que é o que me interessa, né? Então, daí veio as ramificações, né, da comunicação e eu acho que aí eu me encontrei. Eu não sou aquela que está na frente da câmera. Embora me sinta confortável na frente da câmera, eu geralmente estou atrás dela, né? E gosto bastante da parte organizacional. E tem ainda o curso de Relações Públicas aqui? Acredito que não. Não tem, né? Eu lembro que tinha esse curso e era uma coisa que eu também ficava pensando, o para onde abrange tudo. E você falou ali que você, né, foi atropelada ali da enchente de 83 com 2 anos. Ao passar do tempo, você chegou a sair daqui, né? Você falou para mim que você morou em São Paulo por 3 anos. Isso, morei em São Paulo, trabalhei em uma faculdade lá, nessa época eu consegui fazer o meu mestrado em comunicação também. E foi muito legal, foi uma experiência bem legal. Mas eu sempre quis continuar no Sul. Eu brincava com meu marido que nós nos casamos e ele recebeu uma proposta para ir para São Paulo, então ele foi antes de mim. E eu brincava com ele, eu falava assim, eu vou morar no inferno, mas eu não vou morar em São Paulo. Eu tinha muito medo, achava que a cidade era grande demais, era muito fervo, era muito vucu-vucu, né? E fui para lá e me encantei. São Paulo é uma cidade incrível, né? A terra das oportunidades. Para nós, principalmente do Sul, né? Nós somos muito bem vistos lá. Tem muito esse apreço, né? Pela nossa cultura, pela nossa... Eles nos enxergam como pessoas trabalhadoras, de confiança, né? A primeira vez que eu fui em São Paulo também fui apertando a bunda. Mas quando eu cheguei lá, nossa, não sei se é o lugar que eu parei lá, mas eu tava entre a famosa Augusta e a São João, né? Tem o Bar da Brahma ali na esquina. E a gente ficou num hotel lá pra ver a Fórmula 1. A galera fala assim, nossa, foi ver a Fórmula 1. Eu paguei em 24 vezes pra ver a Fórmula 1. Mas eu lembro que eu andava tranquilo, assim, tipo, Super! pelas ruas. Nossa, a 25 de março lá. Só, eu acho que era mais pra turismo, quando vinha o arrastão, que vinha o guardinha. Ah, E daí todo não. mundo saía com aquelas compras e coisa nada. Corre, dá volta na quadra e coloca de E novo. colocava de novo. Eu acho que eu sempre falei, cara, isso aqui é turismo, porque não tem lógica, né? O cara tá passando bem de boa ali e tudo. Eu também acho que é muito mais... é muito mais barulho do que de fato acontece, É né? do que acontece. Mas a gente é acostumado, né? Porque aqui até que não se assiste tanto, mas em São Paulo, pelo menos, se assiste muito da Atena, né? E Uhum. a Datena adora um sangue, né? Então, você assiste ali meia hora de Datena, você fala, não vou para esse lugar nunca na vida, né?
Eu excluí essas coisas da, da minha família em si, tipo, Não tem porquê. eu lembro quando eu era Só piá, coisa ruim, ficava né? assistindo aquele troço lá e eu já ia dormir mal, tudo, e coisas que, tipo, acontecia lá, não acontecia aqui, mas você se queimava por alguma coisa que Não. acontecia. E aí você fica com essa ideia deturpada que São Paulo é horrível, que São Paulo, pelo contrário, São Paulo é uma cidade maravilhosa. Fui assaltada? Fui. Porque dias atrás passei um perrengue. Eu fui pra lá agora dias atrás e enfrentei um menino lá na Cracolândia, né? Aham. E foi muito engraçado, até achei que ia parar nos plantões policiais aí, né? Mas assim, é só você saber se portar, saber aonde você vai. E também tem que prestar muito mais atenção. Aqui você sai com o celular na mão, fazendo vídeo, live, conversando, jogando, né? Lá não é bem assim, né? Lá é 2 segundos. Aqui já roubam ainda, né? Então, É. lá também. Mas o bom é que você conheceu uma cultura diferente, assim, porque para ficar tanto tempo, né? A gente que vai só a passeio também a gente não conhece bem, né? Como É, que é. E no Rio de Janeiro você ficou 2 anos lá. foi quase 2 anos que a gente ficou no Rio. Mas o Rio já não gostei tanto, não. Já o Rio é um lugar que eu não voltaria. Voltaria a morar em São Paulo? Depois que as crianças estiverem um pouquinho maior, com certeza eu voltaria. Se tivesse uma oportunidade, Um lugar bom para voltaria. criar as crianças aqui nessa região. Então, o que definiu que nós voltássemos, eu e Marlos, foi a criação das crianças. Mais liberdade, né? Você imaginar que a tua criança pode brincar na rua, com os amiguinhos, né? E daqui a pouco vão sozinhos para a escola. E lá é impensável isso, né? Impensável. E agora explicando melhor, os cursos que você fez. Que curso que você fez? Eu sou formada em comunicação social, habilitação em relações públicas mesmo, e o meu mestrado já na área do jornalismo, porque eu fiz uma análise bem específica sobre política dentro do jornalismo digital e do jornalismo impresso, Uhum. comparando a revista Veja. Foi comparando os discursos, né? Análise de conteúdo e análise de discurso da revista Veja. Foi muito enriquecedor, assim, foi muito legal. E eu também gosto muito dessa área dos estudos dentro da comunicação. Eu trabalhei muito a questão da profissão de lobby. Eu não sei se você se lembra, há pouco tempo atrás, falava-se muito dos lobistas que eram presos porque tentavam influenciar políticos por meio de propinas e verbas e Uhum. corrupção. E aquilo me incomodava, porque o lobista, na verdade, nada mais é do que uma pessoa que defende os interesses de uma classe. Ele não é um bandido, ele não é um corrupto, ele não é, né? O lobista é uma função legal, né? Ou seja, você é contratado por um grupo de empresas que apresentam suas justificativas e esse lobista vai até os legisladores e apresenta esses argumentos de forma a transformar isso em legislação. Então eu trabalhei muito nessa questão, né? Tanto da análise do discurso e do conteúdo dos meios impressos e digitais, e também defendendo a profissão do lobista dentro de relações públicas, né? Que interessante. E além de, fez algum outro tipo de curso a mais? Eu fiz pós-graduação em marketing político, comecei a faculdade de administração também, aí se perde. Aí, Daí se tornou professora universitária também. sim, eu cheguei a lecionar na UniUV para os cursos de comunicação, também na UNC, lá em Marcílio Dias, para os cursos de marketing, tinha administração e marketing, e para secretariado executivo. Também, todos eles voltados nas minhas disciplinas de comunicação. E depois da faculdade, ou foi entre a faculdade, assim, você começou a atuar na comunicação? Eu, desde muito tempo, eu já trabalhei em rádio, já trabalhei em jornal. Em São Paulo, embora eu fosse de programas sociais, porque a minha graduação me permite a questão da gestão de eventos, protocolo, cerimonial, eu sempre estava com o pé na comunicação. A Uhum. comunicação, ela tá ali, sabe? Meus estágios foram na área de comunicação. Trabalhava na GOT, a publicidade, na época, Eu aqui, trabalhei na GOT. com a Keila. Eu aqui lá, eu Trabalhei fiz, com a Keila. eu montava outdoor. Então, eu trabalhava com a Keila. Foi onde eu aprendi a trabalhar com CorelDRAW, que resultou em tudo isso hoje, né? Olha aí. E Legal. aí, trabalhei na rádio, na Verde Vale. Na verdade, na época, eu era radialista da Rádio União. Rádio União. Isso. Também trabalhei no Jornal Comércio, né, por muito tempo. Fui um bom tempo trabalhando lá. E na faculdade, né? E daí você entrou no, como assessora política, né? E assessoria de publicações de livros ali. Como que foi essa parte que você entrou ali na parte administrativa de Porto União? Então, quando eu comecei a trabalhar na prefeitura, eu já entrei meio que uma indicação para escrever, porque havia-se uma demanda de uma pessoa que pudesse entrar na parte da comunicação. Mas era o centenário do município, 2017, Porto União completou 100 anos, né?
Uhum. E o prefeito queria um livro de apresentação que contasse um pouquinho da história, mas que também fosse atrativo aos olhos, né? Que não fosse só acadêmico, com citações enfim, não um livro enfadonho, vamos dizer assim. Ele queria um livro mais de apresentação mesmo, um livro que tivesse fotos, cores, letras um pouquinho maiores para o vovô poder ler e a criancinha poder folhear também, né? Que fosse interessante a todo mundo. E como o tempo era muito pequeno, teria que ser uma pessoa exclusivamente para isso e que já dominasse a arte, né? Então eu fui indicada, me apresentei, mas com muito frio na barriga, eu confesso, porque embora eu soubesse que eu tinha capacidade, eu não sabia que eu ia dar conta no tempo, né? Porque sabe Daí que, tinha o tempo que. putz, prefeitura tem licitação, eu não contava com isso, Uhum. né? Inexperiente na parte burocrática, né? Pô, licitação, o tempo que a gráfica ia levar para imprimir. Então, no frigir dos ovos, eu tive 3 meses para bolar um livro do nada, né? Tem aquela frase, né? Eu sou designer, me deixa trabalhar. Aí ele falou: Você faz? Eu faço. Depois que eu falei aquele faço, gente, eu É falei que só eu que faço. tem a data tal e isso e aquilo. E eu tenho um problema sério, né? Eu disse que eu vou fazer, eu vou fazer. Então eu vou fazer. E aí fiz, deu certo. Então somos dois, porque eu tenho cliente meu que fala assim, cara, eu preciso da arte pra hoje. Eu sempre falo, cara, nunca mais vou pegar arte pra hoje, né? É. Quando eu vejo, tô lá fazendo a arte lá do cara correndo e tá bom. Nossa, graças a Deus que eu aceito de primeira, né? Porque se não Ai, não, aceita de é. primeira, meu Deus do céu. Aí Tá complica. lindo, mas tem uma alteraçãozinha aqui pra fazer, né? Então, e aí eu peguei essa brincadeira aí e, modéstia à parte, eu me surpreendi com o resultado. Claro que o livro não foi feito sozinha, né? Obviamente tinha muita gente colaborando, contribuindo, trazendo material. E se espalhou, né? As pessoas que queriam colocar fotos da família, fotos das suas propriedades. Então, o material chegou fácil, vamos dizer assim, né? Eu tive só o trabalho de organizar. Mas ele ficou um trabalho lindo. Eu até falei isso quando a gente foi entregar o livro na comunidade do Maratá. E não é muito modesto você elogiar o próprio trabalho, né? Mas eu não considero nenhum deles meus, né? Eu considero nosso, da Da comunidade, porque comunidade. foi feito com muitas mãos, né? Eu só organizei as informações e coloquei elas de uma forma que pudessem ser impressas. Então, o De Portunhol ficou muito legal mesmo. O primeiro foi o centenário O mesmo. primeiro foi do Centenário de Portunhol. Você tá com ele aqui? Tô. Aham. Esse daqui esse é o bebê. Inclusive, ele teve uma aceitação super legal. As pessoas, não sei se você quer folhear ele. Aqui, ó. Ele tem fotos antigas, ele tem a nossa história, um pouco da nossa gênese, da nossa miscigenação. Fala um pouquinho sobre as nossas curiosidades, das festas, a nossa indústria, nossos pontos turísticos mais bacanas, né? E agora conta uma curiosidade para nós, como que é como que é a programação, como que foi feito esse livro, o começo dele, como que chegou as informações, quem que correu atrás das informações? Nesse tempo eu fiquei disponível na Secretaria de Cultura só para organizar o livro, Aham. né? Mas aí, aquela coisa, né? A gente que é multifuncional e quer ajudar um pouco em cada coisa, você acabei participando das festividades do centenário também. Desde servir bolo até, né? Não tem como, Não né? tem como você ver as pessoas trabalhando do teu lado correndo e você não dar uma mão, né? Então, acabou que muita gente contribuiu levando o conteúdo para o livro e eu me senti na obrigação de retribuir a ajuda que eu tive. Então, foi tudo meio que junto, sabe? O centenário meio que acontecendo e o livro surgindo e as pessoas levando fotos e um sabia e contava para o outro, que contava para o outro. Quando eu via, aparecia material na minha mesa. Então, tem coisas que eu nem sei como é que chegaram. E era folha escrita à mão, e era Muito, PDF, e era... muito mesmo. A nossa população foi muito generosa, assim, ao fornecer material. Não só o do Centenário de Portunhão, como os outros dos distritos também. Ficou magnífico esse livro aqui, até eu fico olhando as imagens e fico pensando... É uma delícia. É uma Mas delícia. para pegar essas imagens, assim, tipo, umas às vezes a gente pega uma que alguém já publicou em algum jornal que Não, e é tudo digitalizou, digitalizado. e daí tem que dar uma tratadinha às Tudo. vezes na Tudo imagem. digitalizado. E chegava fotos, assim, todas carcomidas, amassadas, comida de traça, manchada. Já faz uma restauração para o banco de dados também, né? Faz. Exatamente. O acervo histórico acaba ficando agradecido, né? É muito legal. Foi muito uma das melhores experiências profissionais que eu posso. Não, acho que
a melhor experiência profissional e uma das mais gratificantes da vida. Maratá é pertencente a Portunhol ali, né? Isso, Maratá é uma das localidades do E interior. foi daqui que surgiu também a história do astronauta de Maratá. Cara, essa história é incrível. Sabe que eu tive em Gramado agora esses dias atrás e fui visitar o museu da Uhum. NASA, né? Que eles abriram lá agora há pouco tempo. E ver a foto do Charles Conrad lá no meio de todo aquele pessoal, juro, chegou a dar uma emoção. Imagina. Caiu um cisco do olho, sabe? Me deu vontade de mandar o livro do Maratá pro pessoal da NASA, enfim, reconhecê-lo, né? Como nosso brasileiro. É, que tal uma briga e coisa arada, e acompanhei bastante essa história aí, mas surgiu por causa do sobrenome, e o pessoal contava a história. É, e até hoje não se sabe, né? A veracidade dessa história, porque as coincidências são inacreditáveis, né? Se não for a mesma pessoa, pelo menos rende uma história incrível. Exatamente. Dá para fazer uma boa de uma série, né? Pegar uma produção aí, fazer um investimento, dava uma boa de uma série. Não, e para a NASA Nem se vamos dá, comentar, né? Mas vamos fazer nós. para NASA se dá o trabalho de escrever para um prefeitinho de uma cidadezinha do interior, de um estadinho do Brasilzinho, dizendo, né, que era para abafar um pouco essa história e, né, colocar o nome de uma rua na cidade do Charles Conrad para tentar acalmar um pouco os ânimos. Eu acho que a gente incomodou um pouquinho, né? É, exatamente, mas foi feita a rua? Eu acho que não tem nenhuma rua chamada Charles Conrad. Fica aí a cobrança, né? Fazer um auê, filmar, botar né? na Globo, chamar alguém lá, falar, ó, pessoal, é daqui mesmo, né? É, isso a Globo não mostra. Exatamente. E os outros livros que foram feitos? É, daí como esse aqui ficou muito legal, e assim, surgiu muito material que não deu para encaixar nele, né? Ah, é, você tinha comentado na primeira entrevista. Pô, é muita coisa legal que surgiu, principalmente das famílias. Uhum. Aí eu comentei com o prefeito, falei, Eliseu, a gente vai ter o centenário de São Miguel, né? Porque Porto União completou 100 anos em 2017, mas São Miguel em 2019. Falei, o que você acha de a gente aproveitar esse material que veio dos imigrantes e fazer um livro sobre os colonizadores de São Miguel? Dele, pô, mas daí você vai ter que fazer para Santa Cruz também, que é daqui um tempinho também. Falei, bora? Ele, se você dá conta de fazer e não abandonar o resto do seu serviço, fique à vontade. E aí nasceu esse aqui. Esse aqui também. Esse aqui foi um pouquinho diferente. Porque o de Portunhol, o material chegou na minha mão. Embora eu tivesse que sair pesquisar alguma coisinha, muito disso aqui chegou na minha mão. Claro que com a ajuda do seu Sérgio Buch, que era o secretário de Cultura, né? O próprio Eliseu pediu para algumas pessoas que levaram pra gente. E a Academia de Letras também levou material. Esse aqui já não. Esse aqui eu tive que ir de casa em casa, entrevistar as pessoas, pegar a foto. Para ter um complemento melhor para fazer o fechamento. Exatamente. E dali de São Miguel das Serras, tem alguma história ali para contar para nós? Ai, tem tantas. Nossa, São Miguel. A história da imigração é linda, né? Como que eles chegaram aqui, tudo pelo que eles passaram. A origem dos nomes deles. Poxa, a história de São Miguel é linda, sabe? São Miguel é conhecida ali. Como que é o nome daquela flor ali, amor? Que mais como falou? Hortência, né? Tem a catedral lá com as hortênsias lá, que numa época do ano fica florido, 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 florido. Mas São Miguel é muito bem cuidadinho, o povo é muito caprichoso. Nossa, eles são muito acolhedores também. Um dia que você quiser queijo e linguiça lá, na primeira armazenzinha que tem lá, já de entrada ali, de quem sai de Porto União pra lá, fica a dica ali que... E é tudo uma delícia, né? Tudo muito bem feito, né? Tudo muito... Um dia eu resolvi ir de bicicleta pra aqui, né? Cheguei lá cansado, putz, falei, meu Deus, e agora? Ainda bem que é só descida pra voltar. Eu sou daqueles caras que eu gosto do esporte, mas eu gosto do meu esporte. Então, tipo, o meu é cicloturismo. Eu não tô andando rápido, não tô andando devagar, tô indo, mas eu tenho que subir pelo menos, tentar não empurrar a bicicleta, né? Consegui chegar lá. A gente morto. chega. E daí eu sou totalmente... Mas se arrepende. Eu sou o estereótipo totalmente ao contrário de qualquer ciclista esportivo. Porque daí naquela época a minha barba já era mais ou menos aqui. Eu suando aquele troço assim, você fazer assim, né? Mas assim, tipo, os caras não usam barba exatamente já por causa disso. Parei lá, sentei numa bodega. E eu com aquela roupa colada, né? Ah, claro. Acendi um cigarrão. Olhei pro cara e falei, cara, nem vou entrar aí porque eu tô muito suado. Você pode me alcançar uma cerveja dele? Você quer lata? Daí eu falei, me de litrão. Daí ele falou, opa, esse é dos meus. Tinha que matar você, porque vamos combinar. Passei umas 2 horas lá jogando truco lá, comendo um pão com linguiça, tomando cerveja. Chegar em São Miguel é uma coisa de encher os olhos, mas eu confesso pra você que a pedalada
É triste, É hein? triste. Você chega no portal, você fala assim, já dá pra tirar foto aqui ou tem que ir até a igreja? Porque você tem que ir até a igreja, né? E para quem tá de carro, você não percebe que aquela serra é tão alta. 5,5 km, né? Meu Deus do Sem parar céu. subindo. Mas também foi uma vez só. Aí eu fui visitar lá bastante carro, né? Mas de bicicleta. É melhor vir pra Porto Vitória de bicicleta. Melhor vir pra Porto Vitória. Documentação, tudo, a história da família. É, Aqui. e você percebe que as famílias guardam, né? Elas Uhum. guardam seus documentos lá, carteira de trabalho. Eu tenho um documento do meu avô era maquinista. Eu tenho a carteira dele de. Eu já falo motorista da locomotiva 310. Pessoal, você sabia que as carroças, as pessoas tinham que ter habilitação para conduzir as carroças? É? Aham. Olha só. As carroças tinham documento. É muito Os legal. carros do tempo da manivela ainda. Não tem história aqui das famílias, tudo. Tem o pessoal, registros do exército também, os passaportes. Nossa, eles guardam tudo e é muito legal. Porque se não fosse isso, a gente não tinha como provar, né? Não, parabéns pelo trabalho aí. A palavrinha. Diagramação aqui. Excelente. Olha os brasão aqui, amor. Tem brasões. Também tem tudo. temos o brasão da família Nilson, né, amor? A gente então, tem que fazer a camiseta da família, né? E é legal, porque geralmente o pessoal faz, né? A boa parte dessas famílias aí de São Miguel, eles realizam os seus encontros anuais de família, cada vez em uma cidade, eles vão para o Rio Grande do Sul, enfim, porque, né? E Então sabe ponderou mesmo as famílias que vieram da imigração. aí sim, 98% são imigrantes, né? São filhos ou netos de imigrantes. E eu tentei buscar os mais antigos, né? Uhum. E sabe por onde eu comecei? Que eu achei que as pessoas falam assim: você vai começar a conversar com a pessoa mais antiga. Eu até vou, mas primeiro eu vou no cemitério. Cara, eu registrei túmulo por túmulo, lápide por lápide. Pra quê? Pra eu ter uma noção de quais eram os sobrenomes de fato. Uhum. Então, e daí que eu, com essa lista de sobrenomes, eu fui até a pessoa mais antiga para ela me indicar onde que eu conheceria essas pessoas, onde eu encontraria descendentes deles, né? Isso que eu chamo de um trabalho minucioso, porque olha quanta coisa, né, que foi chegando É muito legal. Muito legal. e hoje quem quiser consegue acessar Não, ainda não. digitalmente. Não, mas eu pretendo convencer ainda os próximos gestores aí a liberar uma reimpressão de alguns livros, porque teve muita gente que pediu. Esses livros ganharam o mundo, teve gente mandando para a Alemanha, para os Estados Unidos, e como a distribuição era gratuita, algumas pessoas também se prevalecem, né? Leva mais de um, enfim. E aí, assim, eu pretendo convencer ainda os próximos gestores a uma reimpressão, mas pretendo também disponibilizá-lo em PDF, lá na própria página da prefeitura, Na página né? da prefeitura seria muito interessante de. Que aí o pessoal pode levar para casa e estudar, até fonte de pesquisa, né? Exatamente. Eu perderia fácil meu final de semana sentado vendo esses livros. Eu tenho um aqui que eu ganhei de presente, Morram de Inveja. Essa aqui é a estrada. A estrada era o Rio. A estrada do Rio, Centenário de Santa Cruz do Timbó. Isso, esse veio logo depois do de São Miguel. Então tá aqui, logicamente que o final de semana já está garantido. O de Santa Cruz também se parece muito com São Miguel. Foi o mesmo processo. Ó, eu já me bato aqui no canal com sobrenome, imagina eu lendo esses sobrenomes aqui, ó. o meu é Siozek. Daí ele tem um C mudo, então fica Sioksek. Sim. E a pronúncia em polonês é Tchotk. E ali em Cruz Machado ficou Tchotk. Só que daí quando vem, ficou com a minha mãe aí, que vem de Videira, né? Que é descendente de índio. O nome dela é Juraci, a minha irmã, a minha sobrinha é Bibiana, a minha avó era Sema. E daí, tipo, Não consegue? lia como eu tava no papel, Claro. né? Siozek. Então ele cresceu agora como Siozek. É. Então tá aí esses são os 3 livros e os outros livros ali. Não, aí depois desses aqui, porque assim, o que a gente fez? Nós fizemos o do centenário de Porto União, daí dos distritos, né? Porto União hoje tem 2 distritos, que é Santa Cruz e São Miguel. Mas a história do Maratá é inacreditável, né? Como o Maratá também tem a história do bendito do astronauta, Esse é famoso. e a gente teve um tempinho a mais, e sobrou ainda mais material, falei, pô, cara, vamos fazer do centenário do Maratá? E ele na hora falou, bora.
Aí, ó, O céu é o limite. o céu é o limite. E daqui também dizem, né? Essa história já rondava a região, né? Como rondava a história da serpente, como rondava várias histórias aí. Mas ela deu um boom por causa dessa publicação em si também, né? Eu acho que reacendeu, né? Reacendeu, né? São histórias que morrem com o tempo. Por exemplo, aquela história daqui de Porto Vitória, que o Hitler está enterrado aqui, Uhum. ela surgiu com um livro que foi lançado, acho que nos anos 90, por ali, né? E, pô, virou febre, o pessoal veio no cemitério procurar túmulo, e aí do lado. fizeram o banzé, né? Só que era uma publicação de um livro que misturava ficção com realidade, que é uma delícia de ler, né? E ajuntou pelo fato que sempre teve a história que no período da guerra, né, amor? Sim. Ali tá escrito em alemão. Tem uma madeira escrita em alemão. E eles viraram essa placa por causa desse medo, Da proibição, né? Exatamente, Getúlio até a Vargas gente estava em proibiu. off aqui, mas não contei a história, né? Que a gente foi fazer um trabalho de recuperação da história dos luteranos aqui de Portunhol, né? Que foi feito 140 anos, É. 200 anos no Brasil. E um dos fatores que a gente descobriu foi que quando eles lecionavam em alemão, em polonês, as línguas europeias em si, tipo aqui no Brasil, eles não queriam nem que falassem na rua e nem que lecionassem nas escolas, né? E para eles manter essa tradição do grupo deles, eles tinham que montar um clube para eles ir lá se encontrarem, né? E daí eles perguntaram para cada um das famílias se eles concordavam. E daí surgiu o nome Concórdia, né? Clube Concorde. E nesse livro eu consegui, como eu tive um pouco mais de tempo para elaborar, porque em todos eles eu queria falar sobre a Gênese e queria explicar por que os alemães chegaram aqui, por que os ucranianos chegaram aqui, por que os italianos chegaram aqui, como que eles vieram. Porque eu não dava tempo de eu contextualizar, chegar lá na princesa, né, na Leopoldina, para explicar. Tomava muito tempo. E eu realmente não ia explicar, eu não sou historiadora. Mas eu sou uma apaixonada pela história. Tomou muito café e comemos bastante bolo também, né? Oi, como que não? E linguiça, né? E Meu linguiça. Deus, quanta linguiça. Mas aí eu pensava assim, poxa, mas eu queria fazer um livro que fosse não só da nossa história, mas eu queria ser um pouco mais didática para explicar, porque muitas das famílias que eu entrevistava, eu perguntava, como é que teu pai chegou aqui? Cara, eu sei que ele veio fugido da guerra. Ele veio fugido da guerra. Ele veio fugido da guerra. Muitos sabiam, mas muitos diziam que veio fugido da guerra. Aí eu, cara, mas como fugido da guerra? E aí eu fui pesquisar um pouco. Ó, esse é o morador mais antigo com a criancinha mais jovem. Legal, Olha, né? que legal! Legal, né? Enfim, e aí eu fui pesquisar a origem, da onde que esse pessoal veio e tudo mais. E aí eles me contaram histórias muito tristes, não só dos imigrantes que chegaram, mas aí na época do Vargas mesmo. Por quê? Porque o Vargas, com a instituição do Estado Novo, e foi bem na época da Segunda Guerra Mundial, né, com Hitler, era o país, a nação. Então, se somos brasileiros, temos que falar português. Uhum. Não se pode falar outra língua. E esses alemães, esses caras que vieram dos outros países e foram largados no meio do mato, sem nenhum tipo de assistência, eles continuaram praticando a língua dos pais, dos avós, dos bisavós, sem nenhum tipo de instrução em brasileiro, né? Exatamente. E aí, como é que de uma hora para outra você quer cobrar que os caras falem português, cara? Não, teve a história que eu te contei na primeira entrevista, né? Eu já chamo do condado do meu pai ali. Condado. Onde que foi. É porque ninguém sabia que eles existiam ali, né? É? Eles acharam a terra, ficaram É uma lá. realidade paralela, né? É, Um mundo paralelo ali. Tipo, pra frente de Santana ainda, em divisa do Inácio Martins, ali tinha eu chamava de condado porque você subia um morro lá alto, daí lá de cima você via lá o condado, sabe? E lá não se misturou só uma etnia. Então, tipo, não veio só um grupo de alemão. Ali vem os alemão, poloneses e ucraniano. E mesmo os alemães, tinham os alemães que falavam um alemão, o outro alemão que falava outro alemão, e os mesmos alemães não se entendiam. Sim. E daí o que foi acontecendo que quando isso passou anos, né, até chegar a época do meu pai, e meu pai encontrou um cara com uma Kombi lá em cima do morro, e foi ver o que era aquilo. E daí era um cara que tava tentando vender sardinha, né, tentando explicar para ele, e ele meio que entendeu que o cara fazia aquele troço, mas era para um troco de papel, então ele já tava num sistema feudal lá embaixo. Né? Era tudo escambo, né? E disse que esse cara voltou um tempo depois, na infância do meu pai. E voltou com uma mulher que falava alemão.
né, que era fluente em alemão, falava bem brasileiro, para tentar chegar naquele povo lá para ver se dava para montar algum comércio, alguma coisa, né? Quando ela chegou lá, ela descobriu que não era um alemão, não era um polonês, não era ucraniano que eles falavam. Era uma língua aqui, Desenvolvida aqui. desenvolvida ali Então, tipo, algumas coisas elas se entendiam, né? E dali pra frente começou a se expandir, chegar mais informação pra lá. Tanto que daí meu pai foi a primeira pessoa a montar um armazém por causa do cara da sardinha. Mas isso é uma coisa que eu escutei muito ali em São Miguel da Serra, porque eles receberam imigrantes tanto que vieram do Rio Grande do Sul, que eles chamavam dos alemães, Uhum. os alemães, desculpa, os brasileiros, os alemães brasileiros, que são os netos dos primeiros, os filhos e os netos dos primeiros imigrantes, e eles falavam, os alemães brasileiros. Por quê? Porque eles eram filhos e netos de alemães, mas já tinham nascido no Brasil. Embora guardassem a cultura e preservassem a língua, eles eram os alemães nascidos no Brasil. E os alemães que chegaram da Alemanha. E eles não se entendiam muito bem, porque até o idioma era diferente. O alemão praticado aqui era diferente daquele lá. Sim, até a própria escrita, né? A gente encontrou. A gente não, a igreja encontrou um diário em alemão gótico. E além do dialeto, né, que se desenvolvia, as linguagens paralelas, tem a questão da religião. Os alemães católicos não se misturavam com os luteranos. Uhum. Inclusive, eles eram até sepultados, os luteranos eram sepultados pro lado de fora. Era tipo um apartheid ali de Total. etnia, né? Agora você imagina todo esse cenário no início do século, ali em 1900, né? E daí 30 e poucos anos depois, 40 anos depois, veio a Segunda Guerra Mundial e todo mundo odiava os alemães. Os caras chegaram aqui, não tiveram assistência nenhuma, tiveram que se lascar sozinho no meio do mato para construir as poucas coisas que eles Os caras construíram. já estavam fugindo também de lá. E aí, de repente, vem a Segunda Guerra Mundial e o Getúlio Vargas fala, não pode mais falar alemão. Claro que as outras etnias também foram prejudicadas, italianos, poloneses, ucranianos, né? Mas os alemães, pô, são tudo nazista. Então imagina a perseguição que esse povo sentiu na pele, né? Então, a nossa história ela é muito rica e ela tem muitas nuances, assim, ela tem muita... Exatamente. É muita coisa que a gente tem que explorar, não dá E- para deixar esquecer. E a gente vai crescendo pessoalmente com a cultura, né? E conhecendo as outras culturas, porque quem se fecha numa só, né? Não vai ficar naquele círculo para sempre. Mas esse aqui, essa capa aqui, ficou muito bonita, né? Legal, né? Particularmente. Posso pedir para você mostrar o verso dele? O verso dele é um brasão. Todos os distritos foram desenvolvidos os brasões pela própria comunidade e cada um Olha, deles que tem um legal. significado. Esse alemão aí que você está vendo, ele era a capa de um livro que era usado para fazer propaganda de terras brasileiras na Alemanha. Ah. E aí, como eu pensei assim, eu vou tirar um xerox desse alemão, não vai ficar tão legal. E de fato, que era uma capa já carcomida, Aham. assim, ela era toda texturizada. Cara, aí o menino que trabalhava comigo deu a ideia, falou, por que você não desenha a mão? Eu falei, mas eu não sou uma artista, não tem como, né? Sabe que a gente pegou um papel de seda, eu desenhei ele no papel de seda, Olha todinho, aí. saiu, levei pro pessoal, eles aprovaram na hora. É esse alemão. Esse alemão representa os imigrantes alemães de São Miguel da Nossa, Serra. olha quanto- Desculpa, do Maratá. Quanta arte eu já tentei, assim, tipo, nossa, reconstruir, vou lá e reconstruo até, sabe? Mas é bom, né? Eu fiz ele grandão, assim. Não Ele deixa era bem morrer. grande, Não, eu todinha a caneta. imagino que tenha já vitorizado dele também, né? Não, daí sim, eu tive que fazer até para poder trabalhar Sim. no livro e nos outros materiais promocionais do Centenário. São coisas que tem que guardar aqui, Deus o livre, porque senão nunca mais, né? É. E depois do Maratá, Não, daí das publicações da da prefeitura, prefeitura, essas encerramos, aqui. E daí isso. você também, como vocês viram aqui, o jeito que é, então, essas partes do livro, assim, que a gente vai falar de diagramação, para quem não conhece, é exatamente o template do livro em si, né? É a disposição, né? A organização A das organização informações. e até o próprio design dele, né? Isso. Então, tipo, por que tem uma lua aqui, por que da foto, Até a fonte, né? Ela é escolhida Isso. por algum propósito. do direito para a esquerda, o porquê, por que um lado não vai ter foto, por que o outro não vai ter, onde você está lendo a parte da história em si, que já chega para você chamar atenção, para você dar uma olhada diretamente na foto. Então esse é o trabalho que a Leia faz, né? E daí você tem bastantes livros que você diagramou. Daí eu trabalhei. Como eu
assim, eu sempre trabalhei, né, com a organização de panfleto, principalmente folder. O pessoal não gosta, porque o pessoal do designer não gosta de mexer muito com quando tem Hum, muita informação, né? Não, porque principalmente cardápio, né? É muito Ou das poluído. empresas que daí eles querem, daí tem que ficar trocando informação. É tipo que nem você passa ali na frente da UGV, daí tem aquele cardápio de outdoor ali do Bar da Lu, Aham, já tá tudo riscado já. é, Porque ela vive trocando os preços já, não sei o que. Eu falei, é. pô, mas não custa fazer um troço ali que você então coloca a Só troca, plaquinha, né? né? É. Mas ele não gosta. Então, e geralmente quem trabalha com design gráfico mesmo para rede social, né? Não gosta muito de diagramação, não gosta muito de trabalhar com muita informação. E eu já gostei, sempre gostei disso. E aí, depois que eu fiz esses livros, algumas pessoas vieram me procurar. Tem não sei se eu posso falar, o Mafra, né? Sim, pode O falar assim. Sub-Mafra. Chegou para mim com o livro do Corpo do Bombeiros, né? Da vida dele dentro do bombeiro. Diagramei o livro para ele. Aí também tem o seu Rogério de Lara, que também conta um pouco da história de Porto União da Vitória e região. Chegou, eu só queria que você fizesse um bonto, não tem problema nenhum. Um dos meus preferidos é o Kiko, né? Porque o Kiko é um escritor que não para de escrever. O Kiko, ele tá escrevendo, eu tô diagramando um livro para ele, já tem mais 3 na fila esperando para eu diagramar. Também, assim, são histórias muito legais. Então, chega na minha mão e eu vou fazendo, né? Desde os mais simples até os mais elaborados. E uma coisa que eu tinha um pouco de dificuldade é. Esse Kiko é daqui? Sim, o craque Kiko. Craque. Ele é incrível, ele é um pesquisador e colecionador de histórias do futebol amador. Olha aí, tem que conhecer melhor esse rapaz Esse aí. cara é incrível. Kiko é um querido, nossa, uma lenda aqui de Porto União e União da Vitória. Então, e aí ele chegou com alguns projetos assim que também tinha bastante fotografia e tal. E ele chegou lá, você faz? Eu queria alguma coisa assim, assim, assado. Ele me trouxe as inspirações. Eu falei, faço, Kiko. E aí vai surgindo essas criancinhas aí que a gente vai adotando e transformando informação em livros. Além dos digitais, né? Aí tem bastante trabalho digital de outras pessoas que vão encaminhando, pedindo para transformar revista digital, livro digital, que é para comercializar, né? Tá na Hotmart, é nessas marketplaces da vida Faz aí. os. Qlify, Como que é? Os e-book? isso. Então tá aí, eu não. Sinceramente, não conheci o Crack Kiko, Ele é incrível. mas eu vou pesquisar. Com certeza vou pesquisar sobre ele. Ele é um baita de um escritor. E esse aqui é um que você diria que é o da foto lá, né? Esse é um doce. Aham. Participei da alegria. Não, é muito mesmo, cara, eu tenho um sonho um dia de eu contar uma história e ter um livro assim, mas sei lá, daí surgiu o chat GPT, daí eu falei assim, pronto, agora eu vou passar toda a informação pra ele e vou pedir pra ele fazer alguma coisa pra mim. Ah, mas o chat GPT Não, não ficou não legal, tem não. alma, ele não tem Não coração. tem. Ele é muito emocionado às vezes, sabe? E ele carrega demais uns adjetivos, né? Aham, Excelentíssimo, incrível, maravilhoso. maravilhoso, uau, fantástica. Legado. Você já viu quantas vezes ele usa a palavra legado? Aham. Às vezes eu preciso de uma inspiração, jogo alguma coisinha ali, ele sempre vem com legado. Eu Legado, tentei legado. treinar, que você vai meio que botando as informações, ele vai meio que se treinando, né? Eu falo, não fala, mas tenta trocar umas palavras, mas não tem jeito. Você jogou lá a informação no outro dia, parece que ele acorda de novo com aquela alegria que a gente quer acordar, né? Porque é um maravilhoso, ou fantástico, ou não sei o quê. Aham. Falei, dá pra você abaixar um pouco a moral aí, né? Um Tipo, pouquinho só, né? falei, só quero. Os superlativos Eu, dá às vezes eu falo uma assim, eu só quero suprimida. mandar uma mensagem pra minha família, né? É só isso, uma mensagem de bom dia. Isso pra mim ele ajuda muito quando você precisa de frases pequenas, sabe? Então, por exemplo, agora que tá chegando o dia do colono, né? E do dia do motorista, de vez em quando você precisa, puxa, eu queria uma frase de impacto ali de 10 palavras. Chat, resolve pra mim. Aí ele me dá umas frases legais ali, sabe? Por ali eu consigo. Esse é o meu. É aonde o chat GPT me ajuda. Não, mas muito show de bola. Até isso daqui, entre na parte da administração aí, depende da gestão que tiver, é um negócio para se pensar muitas oportunidades, né? Então, tipo, tem é, a parte religiosa, dá para trabalhar juntos, dá para trabalhar até junto com o Crack Kiko aqui, né? Tem o belga aí junto, tem fazer uma parte do esportivo da parada, as partes dos bairros em si, É. os nomes dos bairros. Até hoje eu não sei o porquê do nome
dos bairros, Santa Rosa. Eu falei, mas Era uma fazenda. é uma fazenda, né? Eu fiquei pensando, mas qual rosa que foi santificada, né? Então, tipo, você não tem essa informação. São Bernardo, eu falei, mas é tipo um cachorro aqui. Não, São Bernardo foi por causa da enchente de 83, que É. São Bernardo do Campo nos mandou madeiras para a construção de casas provisórias. Olha E aí, aí, São Bernardo do Campo surgiu em homenagem à cidade de São Bernardo do Campo. eu tenho uma de Matos Costa. Vice King, você sabe a história do Vice Não. King? Vicente King Jergston, que era o dono do terreno, que Nossa! loteou e transformou em Vice King. Meu Deus, eu sei do musulmão lá, que tem um musulmão mesmo, né? Muito legal. As histórias de Portunhol Mas como é que é o nome do cara? Vicente King Jergston. Nossa senhora. Legal, né? Mas que nome bonito. Deixa eu achar uma aqui, que eu separei essa aqui. Eu tive a entrevista com o Ezequiel e o Robson. O Robson é da música dos Pequenos Arteiros, né? Sim. E o Ezequiel, ele também é músico da Igreja Luterana, onde ele fez esse trabalho, né? E ele, dos 140 anos da Igreja Luterana aí. Daí ele chegou aqui e contou uma passagem da Cecília de Meirelles, né? De um relato dela quando ela estava aqui na estação de Porto União, né? Daí ele manda aqui, né? Tipo, Porto União, União da Vitória, né? Daí ela fala, os descendentes de Marquês, botas largas, perguntam com naturalidade. Depois do Paraná vem o Rio Grande, não é? Então, tipo, o pessoal não falava que depois do Paraná não tinha Santa Catarina, era só o Rio Grande, né? E até na ideia da dimensão dela, né? Quando estava se chegando aqui, né? Ela, não vou ler tudo aqui, mas ela fala assim, alguém diz, por aqui há muito boa salsicha. A gente tá falando de 1944. Eu falei, mas então esse povo já não conhecia a Vina, porque depois que vem, né? Tipo, aqui na nossa região ficou Vina ainda, né? Porque a gente Ela pegou... falava salsicha, né? Ela- Nós falávamos vino. Exatamente. Ela fala que o trem ganhava força para atingir tantos mil metros, apitou com bravura, superou fagulhas para cima e para os lados e... Ah, não, já pulei uma parte, que ela tá falando do trem que o canto tá saindo. Mas na hora que ela chega ali, perguntamos para o guarda pela temperatura. Ele diz calmamente, falando de São João. Ah, lá jagia. Não sei a expressão que teria minha cara, porque me explicou melhor. Lá já geia. Então, tipo, o conhecimento dela, né? Cecília Meirelles, Crônicas de Viagem. E aqui onde ele tá falando de São João ele tá se referindo, né? Tipo, que ela tá indo em direção a Matos Costas, né? Que São João dos Pobres. São João dos Pobres, né? Uhum. Que era terra de um coronel que cedeu pra galera lá morar depois da guerra. Daí mais tarde mudou pra Matos Costas em homenagem ao militar que morreu ali na região. É. Então, tipo... A nossa história é muito rica. É muito rica. E engraçado que eu tinha uma foto na frente da loja maçônica e eram várias criancinhas assim descalças, de shortinho, com aquele semblante triste, assim, abatido, que se via, né? E na foto, no verso da foto, estava escrito assim, Festa dos Pobres. E era, na verdade, o que era? Eles trouxeram essas crianças para cá para dar presentes para eles e tal, na época de Natal, mas eles estavam se referindo às crianças de São João dos Pobres, que era um distrito de Porto União. E era um troço normal de se falar e comentar. Tocos, por exemplo, São Pedro não era São Pedro, era Tocos. E ninguém sabe, mas por que Tocos? Porque tinha muitos tocos, né, de árvores que haviam sido removidas para as madeireiras. Uhum. E aí depois passou-se a São Pedro. A história é muito legal. A gente tem muita coisa para contar de Porto União. Só que de Porto União, de União da Vitória, da nossa região, enfim, né? Só que assim, o que eu vejo? Eu venho do acadêmico, né? De artigos científicos, com citações, com a metodologia científica. E quando eu comecei a fazer o livro de Porto União, que eu comecei a ir para esse lado, eu pensei, não, se eu fizer desse jeito, são só os academicistas que vão ler. Eu quero que chegue pro vovô e pro netinho, como o Eliseu tinha dito que queria, né? Então você tem que escrever de uma forma mais acessível, de uma forma mais interessante. Você tem que contar a história, não fazer registros bibliográficos de quem já escreveu antes de você, né? Isso, para você democratizar, vai ter que baixar um pouquinho o nível, né? Vai ter que baixar um pouquinho a exigência de compreensão daquele material que você quer compartilhar, né? O primeiro livro que eu li, que eu me conheço por gente, sim, peguei lá no colégio, lá, o primeiro livro lá que era para apresentar para a professora.
O nome do livro era A Mulher que Escreveu a Bíblia. Eu lembro que a da editora Jabuti era de um autor lá do Rio Grande do Sul. E ali ele contesta a história da mulher, uma das mulheres de Salomão, que aprendeu a escrever quando era criança, né? Mas ele não queria que ela escrevesse, mas ela sempre, quando dava, ela ia lá nos calabouços onde estavam todas as escrituras e ia lá com os mestres lá. E ela começou, e daqueles mestres começou a passar algumas coisas para ela ajudar eles, porque era muita coisa, é uma ficção, né? E daí ele começa escrevendo como se fosse a parte da visão dela, né? Adão e Eva rolavam pela grama, se beijavam, aquela coisa assim, tipo, de... Romantizada. Estou passando para você entender, você tem uma visão, tem uma... além de você ler, você sentir aquele lugar, o ambiente, como que era. Não, porque isso não pode, porque isso é pecado e não sei o que. Então, tipo, é um livro bem, bem interessante de se ler, assim, porque daí o livro, na verdade, te mostra como que é a parte da leitura e comunicação e como você vai passar essa informação para dependentes tipos de pessoas. Então, lógico, isso é análise de discurso e análise de conteúdo. Foi isso que eu desenvolvi, foi a minha linha de pesquisa no mestrado. E você não sabe muito bem, por exemplo, não querendo te interromper, mas pegando justamente o teu gancho, né? Eu quero escrever para pessoas mais velhas. Aí você vai usar alguns argumentos que tem, alguns artifícios, né, algumas artimanhas que o ChatGPT tem. Se você pegar um livro, ou melhor, se você pegar um texto, uma carta dos seus avós, você vai ver que tem ilustríssimo, boníssimo, digníssimo, incrivelíssimo. Opa, agora acabei de inventar o nome, tá assinando português aí. Mas assim, são palavras de muito gosto, sabe? É um português mais refinado, mas que se eu escrever para um adolescente hoje que já escreve VC, TC, TB, acabou, você não vai estabelecer uma comunicação. Então, assim, eu sou uma crítica da abreviação. Eu não gosto que as crianças abreviem. Eu vivo pegando no pé do meu filho. Porque se você não sabe escrever nem a palavra certa, com a abreviatura, então piorou, né? Então, eu pego muito no pé das crianças, assim, para que eles aprendam a escrever. Mas eu também entendo, e a gente tem que ter discernimento para saber que eles não vão escrever como os nossos pais e avós escreviam. Então, a língua é viva, ela vai sofrendo mutações. E se você quiser ser democrático e acessível, você vai ter que entender o público com o qual você vai se comunicar. Nesse trabalho que eu fiz, que foi a minha dissertação no mestrado, explicando a diferença de discurso e de conteúdo, o cara que vai ler na internet era a mesma matéria. Estava falando sobre o mesmo assunto. Mas o cara que lia na Veja da internet tinha um tipo de leitura e um tipo de visão. O cara que lia na revista é o outro público. Uhum. Já é o tiozão que vai folhear a revista. Quem vai ver pelo computador, embora seja o mesmo assunto e a mesma visão da revista, a mesma opinião, porque a Veja se tornou opinativa, né? Uhum. É de outra forma que é colocado. O português muda. E essa é uma disciplina muito importante, o português instrumental, ou seja, usar o português como um instrumento para você atingir o teu público certo. E aí você fala assim, mas hoje é tudo igual. Não, não é. Os públicos são diferentes e estão cada vez mais segmentados. Mas tem que gostar bastante, principalmente da nossa língua portuguesa, né? Porque eu acho que desde que eu nasci pra cá já mudou muita coisa. Né? E vai continuar mudando. Eu lembro que tinha treino, agora não tem mais treino, tem mais um monte de coisa que saiu e... E se você não se adaptar... exatamente. Você acaba não democratizando o teu conteúdo. O teu conteúdo pode ser riquíssimo e ninguém vai ler. Ninguém vai querer. E o próprio... Os grupos em si, né? Que hoje em dia você tá vendo livros informativos de banheiro, informativos de tudo que você tá vendo aí hoje em dia, do pronome neutro. Né, que ainda não tá lá já chamo lá no Aurélio, já não tá, mas já existe porque o povo manda, o povo faz, o povo, né? Então eu fico pensando, mas cara... Nossas crianças já nunca tiveram tanta dificuldade em alfabetização como tem hoje. E aí você vai colocar mais um pronome? Aliás, para a criança entender o que é um pronome já é muito difícil. Exatamente. Aliás, quantos adultos sabem o que é pronome? Exatamente. Então aí eu fico pensando assim, cara, o português já é uma das línguas mais difíceis do mundo. Você vai dificultar ainda mais? Eu não sei se eu tô chamando ele e ela
A gente já foi criado com isso e eu tô ofendendo. Eu acredito que não. Não tem, tipo, tô discernindo, sei lá, tem várias linhas de pensamentos do pessoal mais jovem, né? E fala, não, mas você tá discernindo, porque, né, o homem, a mulher, às vezes a mulher não, né, que se aceita como homem, homem como mulher, beleza, tudo bem, mas. Mas como é que eu vou saber como Você... é que você quer ser visto? Exatamente. Entende? Então, como é que eu vou chegar lá? Chegou o rei da França. Tá passando aqui do lado. Eu não vi jornal, não vi internet, não vi post nenhum. O Não cara vai conheço chegar aqui ele. do meu lado e falar assim: bom, vizinho. Eu vou passar e vou comentar ele, bom, vizinho. E o outro que sabe, que lê o jornal, ele vai, né? Tipo, ô, digníssimo. Né? Então, tipo, né? Pelo amor de Deus, é muita É, coisa. eu defendo muitos direitos iguais. Eu não gosto de privilégios, mas defendo muito que as pessoas tenham os mesmos direitos. Só que os mesmos direitos também implicam nas mesmas obrigações, né? Sim, E é o que exatamente. eu acredito e defendo das minhas mulheres, né, na política. Esses são uns pontos que são relevantes, né? Porque tem muita coisa que você vê em TikTok, coisa aí, você fica assim, pra quê, né? Só Sério, mais tá, isso. só tá, só tá ocupando espaço aí do HD lá aonde que é que agora esqueci lá? No Polo Sul lá tem um monte de HD lá que fica processando todos esses vídeos que eu não sei por que fica lá, né? Mas tudo bem. Você falou ali da parte da política, né? Você atua como representante do Partido das Mulheres? Como que é? Eu sou presidente do Presidente PSDB Mulher. PSDB, mulher. Isso. É legal se tocar nesse assunto, né? Porque a gente agora estava falando sobre Uhum. privilégios e benefícios, né? Eu trabalho muito pelas mulheres. Eu acho que nós precisamos estabelecer o nosso espaço, mesmo que o seu espaço seja ficar em casa cuidando dos filhos, né? É aquela máxima que diz, né, que o lugar da mulher é onde ela quiser, eu defendo isso até a morte. Só que é importante que as mulheres também se defendam, né? Tem como você esperar que outras pessoas lutem e busquem, né, direitos para você, se você não se colocar nesse papel de protagonista da sua vida, né? Então, sim, eu atuo como presidente do PSDB Mulher hoje e gosto muito da política, gosto muito de estar no meio da política, porque embora muitas pessoas me considerem ingênua, eu acho que dá para fazer política limpa, eu acho que dá para fazer política justa e como mulher me sinto meio que na obrigação de representar outras mulheres e ajudá-las a Chegou ter num tempo que voz. lutaram tanto, né? Tem história lá da luta do voto. E hoje em dia ali, aqui me convidaram, meu Deus do céu, uns 3 partidos para mim entrar. Mas era aquele negócio de encher a cota e não sei o que, tem que ter não Para sei o que. atingir a legenda, né? Nessa parte das eleições, tem um número específico da Tem. mulher para estar ali? Aí que tá. A dona Aldair Mucinelli, que é uma das pessoas que eu mais admiro, uma das mulheres mais incríveis que eu conheço, ela sempre fala isso nas reuniões. Não é um número X de mulheres, é um número X para outro sexo, para outro gênero. Então, ou seja, se eu quiser ter um terço, né, é um terço das vagas para o outro sexo, no caso, né? Então, se eu tenho lá 9 homens e eu tenho que ter 3 mulheres, né? É sempre um terço. Mas poderia ser perfeitamente o inverso. Poderiam ser 9 mulheres e 3 homens. Por Exatamente. que não? Por que Ou não? melhor, 4, né? São 4 candidatas e o restante são os homens. Porque um terço tem que ser. Então, hoje a legislação eleitoral ela mudou. Hoje você tem 12 candidatos por partido. Ou seja, aqui, né? Porque nós temos 11 vagas na Câmara, então é o número de vagas mais um. Então, 4 dessas vagas obrigatoriamente tem que ser para o outro sexo. Lógico que as mulheres são em minoria. Então, temos 4. E aí acontece muita coisa que eu considero extremamente errado. Muitas mulheres até colocam o seu nome à disposição, mas só para que o partido tenha a legenda necessária para ter os seus homens O candidatos. famoso puxa-cadeira. E aí o que acontece? Muitas dessas mulheres acabam trabalhando para outros homens. E eu não sou daquele tipo que fala assim, ah, mulher tem que votar em mulher. Não, mulher tem que votar em quem ela quiser, porque se eu falar que a mulher tem que votar em mulher, eu já estou impondo à mulher uma condição que ela talvez não aceite. Sim. Acho que a mulher tem que fazer o que ela bem entender. Só que, quando as mulheres não participam da política, não adianta cobrar depois. Como é que eu vou querer que os homens entendam as necessidades das mulheres?
Se eu não me faço verbalizar, se eu não verbalizo, se eu não escrevo, se eu não participo, se eu não exponho, eu não tenho como exigir do outro que ele me represente se ele sequer sabe do que eu preciso. Então, a minha luta é na busca por mais mulheres. Mas não mais mulheres para entrar lá, para fazer a legenda e tal. Eu quero que as mulheres realmente entendam que elas têm lugar e que elas são necessárias. Como mãe, como filha, como irmã, como esposa, eu sei o quanto nós somos capazes. Aliás, nós somos mais capazes do que nós imaginamos, né? Então, assim, eu nem sonho com uma Câmara igualitária, com vagas iguais, ou que tem que ter cota para as mulheres. Não é isso. Eu só acho que nós temos que lutar pelos nossos direitos. Porque se nós não fizermos isso, ninguém vai fazer por nós. Eu conheço realmente umas mulheres que já chegaram a conversar comigo nessa eleição, falando, me candidatei. Você candidatou, né? Legal, vai fazer. Qual a tua proposta? Não, entrei lá porque vão me dar gasolina e não sei o quê. E realmente, sabe? Tipo, vou ter pago aqui para cobrir cota, tem que apresentar e tá lá. Tipo, realmente existe isso. E como? E como? E eu luto justamente pelo contrário. Olha só, se você fosse uma mulher e estivesse em época de campanha, eu ia chegar para você e falar assim, olha só, vamos? Mas eu não sei. Olha só, você reclama disso, você reclama daquilo, você tem filho na escola, você tem iluminação pública na sua casa, você transita de carro, você precisa de ruas. Daí não adianta você ficar reclamando que a lâmpada está queimada, que a escola não é boa, que a rua tem buraco. Você tem que fazer a sua parte. Você precisa fazer a sua parte. E é onde que eu adquiri um pouco mais essa consciência. A partir do momento que eu comecei a trabalhar na assessoria de comunicação, eu fiquei muito tempo voltada para as redes sociais, trabalhando só com as redes sociais da prefeitura. Não só com isso, mas muito focada nisso, né? E eu vi as demandas da população. E isso é uma coisa que eu vou levar para o resto da minha vida. É um ensinamento, assim, que o prefeito passou para mim que, cara, eu vou morrer falando isso. Foi muito legal ele ter falado. Ele faz reuniões nos bairros a cada vez que vai ser feita alguma obra grande. Por exemplo, ele vai pavimentar uma rua, então ele vai até aquela rua e faz uma reunião com o pessoal para explicar os transtornos que vai acontecer, da tubulação, do barro, da poeira, do barulho, nanana. Ele explica para todo mundo A mais B como que vai acontecer, o tempo que vai demorar, os transtornos. Ele explica tudo isso para a população. Aí o cara não vai na reunião. É o primeiro que entra lá nas redes sociais. Não sei o quê, barro, estragaram a minha calçada. Ok. Isso é novo assunto, né? Você foi convidado para a reunião. Foi, porque a gente passa de casa em casa deixando o bilhetinho na caixa do correio. Você não foi na reunião. Outra coisa, o PPA. O PPA é o plano plurianual. O que é o plano plurianual? É onde as pessoas se reúnem para dizer o que o seu bairro precisa, certo? Uhum. Então, você mora no bairro X. No meu bairro o posto de saúde é pequeno. No meu bairro tem pouco médico. No meu bairro a escola poderia ter uma creche, né? Tem uma no mato, ponto de ônibus. Pronto, eu tenho as demandas do meu bairro. Então, tá lá o prefeito que vai no bairro, vai ouvir um por um todas as demandas, é colocado num quadro, as pessoas votam por prioridade o que tem que ser feito antes. Isso é lei, né? O plano plurianual, ele tem que ser cumprido. Vai meia dúzia de pessoas. Passa carro de som, é aviso na rádio, vai meia dúzia de pessoas. Aí vai os 4 anos inteiros. Meia rua, não sei o quê. Você foi na reunião? Não, mas eu trabalho. Mas eu estudo. A reunião já é feita à noite. Pô, ninguém da tua casa podia ir lá levar as demandas? Ninguém podia ir lá e botar isso em votação? Ninguém. Então, assim, é uma vez a cada 4 anos. Custa tanto, gente. E aí o pessoal reclama. Então, é isso que eu digo assim, ó. Todos nós temos os nossos direitos. A questão é, você sabe cobrar os seus direitos? E outra, você tem direitos, mas você também tem obrigação. A gente não tem só direito na vida. Porque digitar cagando no banheiro reclamando é fácil. Pela rede social, todo mundo é maravilhoso, né? Então, eu sempre coloco isso para as meninas com quem eu converso, assim, que vão entrar na política. E a política para a mulher é muito doída. Até queria comentar isso, até quando eu estava vindo para cá, eu lembrei desse fato que eu queria comentar com você, se você me permitir. Por um tempo eu fui assessora de comunicação do Iguaçu, do time do Iguaçu. E aconteceu um fato que me marcou pro resto da vida e eu fiquei realmente chocada com aquilo. Hoje em dia talvez a minha reação seria diferente, mas na época aquilo me pegou de um jeito, eu era novinha, 15, 20 anos atrás, isso. Aquilo me pegou de um jeito assim que eu fiquei pensando que nós mulheres temos que revidar. E a partir daquilo eu comecei a revidar. Claro que de forma educada, claro que de forma mais didática do que agressiva, mas revidar. Como eu fazia assessoria de comunicação, eu tinha autorização para permear o campo, né? Eu entrava e circulava por volta para fazer foto e tudo mais. Uhum.
E eu só ficava do lado da torcida do Iguaçu. E aí um dia teve um jogo grande, assim, que lotou a torcida adversária. E eu não lembro que time que era. Eu não sei se era do Coritiba, se era do Paraná. Não lembro, mas era um time grande e eles lotaram a parte de lá. E eu dei a bobeira de ir pro lado de lá. Gente, eles me xingaram de coisas tão horríveis. De palavrões que eu nem conhecia. E eu fiquei pensando, por quê? Só porque eu tô aqui dentro? Cara, mas eram palavrões horríveis mesmo. E eu ficava pensando, ou é porque eu sou mulher? Porque isso é uma coisa que eu também não gosto. A pessoa fala assim, eu não fui promovida porque eu sou mulher. Será que é porque você é mulher ou porque você não é competente? Eu não gosto que as pessoas usem a sua condição como muleta. Eu dei um beijo no meu namorado que é homossexual no trabalho e o pessoal veio me perseguir e falou que não pode fazer isso. Não, você não pode fazer isso porque ali é um ambiente de trabalho, não porque você é gay. Mas se fosse um homem ou uma mulher, podia. Não, não pode. Não pode. No local de trabalho, você tem que ter Você decoro. entendeu os direitos iguais. Entendeu? Mas a menina foi trabalhar com uma mini saia curtíssima, daí o pessoal ficou olhando pra ela e ela se tipo, gente, sabe? Eu acho que as pessoas têm que ter um pouquinho mais de noção que a gente não tem só direito. Se você coloca uma mini saia curta, as pessoas vão olhar. Você está mostrando. Agora, se a pessoa foi desrespeitosa com você, se ela falou alguma coisa que você não gostou, é diferente. Exatamente. Entende? Você tem que entender que cada ação gera uma reação. Isso é em tudo. E é isso que eu sempre falo para as mulheres quando a gente vai trabalhar no início da campanha. Se coloque no seu lugar, defenda suas pautas, defenda os seus direitos, mas sem vitimismo, sem mimimi. Porque isso acaba com a luta de outras pessoas que estão lutando por uma coisa real, entendeu? Você acaba desestruturando, você acaba sendo chato, você acaba sendo arrogante, você acaba sendo prepotente, você acaba... Enfim, de alguma forma você desmerece a luta de pessoas que realmente estão lutando por igualdade. Então não lute por privilégio, lute por igualdade, lute pelo teu espaço, para conquistar o teu espaço para que você tenha o mesmo direito. Mas não privilégio. Né? E eu sempre falo isso no Dia da Mulher, né? A pessoa chega com flor, com bombom, eu acho lindo. E meu marido já aprendeu, ele não me dá mais flores e não me dá mais bombom no Dia da Mulher. Por que eu mereço parabéns por ser mulher? Eu não tive opção, eu nasci assim. Eu nasci mulher. Tudo bem, concordo, é uma data comercial, é legal para o comércio, as mulheres adoram receber flores, que bom, tudo bem. Mas né, Elberte, sempre falo isso pro meu marido, não precisa me dar nada no Dia da Mulher. Não precisa. Me respeite o dia todo, todos os dias. É clichê. É clichê sim. Mas se eu quiser ir para um barzinho, tomar uma cerveja com as minhas amigas e deixar os meus filhos em casa com o meu marido, eu posso fazer isso? Eu posso. Pode. E se alguém me julgar, vai ouvir, vai ter resposta. Eu faço? Não, eu não faço porque eu não gosto de cerveja mesmo, né? Mas enfim, eu defendo o direito das mulheres de poderem fazer isso. Porque os homens podem. Eu acho que assim, tipo, uma coisa mais arcaica do homem em si. Eu nunca gostei de futebol, nunca gostei essas coisas mais assim, sabe quando o cara fala assim, Del Rey, cigarro na mão, 38? Parece que quando dá aquele encontro, assim, parece que volta a ser macaco. Juro pra você. O coletivo emburrece, né? Então, tipo, o que acontece ali, sabe? A torcida organizada, sei lá, muita coisa assim, onde abrange ali, aquele troço ali que já cheira. Eu não vou falar muita coisa aqui, porque tem... A gente se compromete, né? Se compromete, sabe? Mas assim, na parte do futebol eu falo mesmo, porque ali onde que eu acho que muita gente cresceu e viu. E extravasa, né? aquilo ali, né, aconteceu aí. Não ia ter torcida, não ia ter torcida para assistir o jogo de novo. Ou do quê? O porquê? Né? Então você já vê, você já sabe do que, o porquê. Né? Não, ali aquele dia do Iguaçu, eu realmente fiquei chocada e eu fiquei pensando, será que se fosse um jornalista, ele teria sido agredido verbalmente da forma que eu fui? E o problema são os xingamentos sexistas, né? Exatamente. Eu não vou falar os palavrões que me falaram aqui, porque eu respeito quem tá assistindo. Foi diretamente para você. E por ser ser mulher. E aí você fica, eu não tenho direito de estar exercendo a minha profissão dentro de um campo de futebol? Por acaso, em algum lugar, tem alguma legislação que proíbe mulheres de serem assessoras de comunicação de um time de futebol? Mas é que nem eu trabalhei muito em balada. Então, na balada lá, o que eles contratavam? Contratavam lá o tequileiro, que era um cara pra ficar segurando só. E as tequileiras vinham, né, faziam todo aquele show, não sei o quê. Beleza, é algo assim, meio, né, sei lá, conto de fada, ou... Sacudir a cabeça. Legal, tá, beleza.
Só que daí aconteceu uma vez, foi lá no Laluna, tempo atrás. Trabalhei desde que abriu até fechar o Laluna, eu era técnico de som lá. E tinha uma fotógrafa. E essa fotógrafa ali tava com o seu terninho preto, tudo, não sei o que ali. E tinha um camarote ali onde ela tava fotografando ali, eu acho que Não era eu, que eu não usava terninho. um aniversário, era um aniversário fechado dentro do camarote, né? E como eles saíram do camarote pra vir ali no meio do povão, ali por causa dos tecleiros lá, ela foi tirar foto lá, é, deu polícia, deu um monte de rolo, porque passaram a mão na menina, falaram um monte de coisa pra ela, fizeram rodinha pra fechar ela ali no meio, sabe? Então, tipo, era uma visão assim que certamente estava vendo que ela estava ali trabalhando, né? Tipo, ela não era, sabe? Então, onde que se encontra o espaço, né? Então, se fosse um homem ali, né? Mas ele tá falando aí de 2000 e, sei lá, 2004, 2005, por aí, né? Mas era muitas dessas questões que aconteciam. A própria mulher segurança, né? Que daí começou a ter, que ter a própria mulher Claro. segurança. Então, a gente fala assim que tem, né? Muita gente, tem o direito, tem não sei o quê, mas tem muita coisa aí para ser martelada, né? Porque. É porque parece que são coisas que são tão óbvias que você não precisaria falar. Mas, Exatamente. gente, sabe? Onde termina o teu espaço, onde é que começa o meu? E isso que você falou do coletivo, né? E eu sempre uso essa frase, que o coletivo acaba emburrecendo. Porque você vai na onda, né? Então eu também, eu tento fugir um pouco de lugares que tem muita paixão daquilo, né? Torcida de futebol, escola de samba, né? Juntou uma galera assim com o mesmo, até mesmo na política você percebe, né? Porque o grupo acaba se unindo muito, né? E os extremos, né? Os extremos Exatamente. são horríveis, os extremos. O que acontece aqui no meu programa, principalmente nessa época da eleição, aconteceu na época passada também, é do pessoal querer vir aqui no programa, querer falar, mas você já vem com aqueles áudios e não sei o quê. Eu falei, pô, mas ficar promovendo as pessoas também, né? E eu faço questão de te trazer no meu programa, que é um programa onde eu brinco que é 99,98% só de mulheres aqui, onde passa essa representatividade. E você, só nesse ponto de mostrar o teu objetivo dentro do partido em si, para mostrar, né, que podemos mais, entre dos direitos iguais, né? Então, tipo, até para os próprios homens, tipo, dê uma olhada ali, porque vocês estão ali, tem muita gente ali que só quer mamar na teta do governo. Oh! Né? Então você quer do município, do não sei o que. Então você olha assim uns personagens mesmo. Que chegam, parece, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ou uns lambe, já digo, uns lambe pescoço aí de engravatado. E meu Deus do céu, então, tipo, eu já meio que dou aquela fugida. Eu não vou mentir pra vocês, eu me candidatei uma vez. Meu Deus, foi a pior fase porque era partida errada, era gente errada, era não sei o quê. Até o próprio administrador que ganhou na época eu apoiei, apoio até hoje, mas muitos daqueles ali, tipo, não estavam ali por ele. Mas você veja, né, que a campanha não começou ainda. Nós ainda não estamos no período eleitoral. E já nas primeiras reuniões que nós fizemos ali, começamos a divulgar em redes sociais, os partidos, né, que estão vindo junto e tal. Gente, não começou a campanha no primeiro dia que a gente fez a primeira reunião. Já começou a chegar os pedidos de cesta básica, de remédio, de dinheiro. Cara, é Só impressionante. me Aí dá. você fala assim, como é que você quer eleger um político honesto e exigir que ele seja correto se ele nem lançou candidatura ainda e você já está querendo vender o seu voto? Quer dizer, aí eu fico pensando, realmente, será que são os políticos os tão errados assim? Ou é a população que não sabe colocar essas pessoas lá em cima, né? Tem um pessoal mais antigo aí que volta e meia fala pra mim, tempo bom era tempo de comício. Tempo bom era quando o vereador vinha e, nossa, eu fazia sempre, eu falava assim, meu aniversário era em dezembro. Mas na época da eleição eu sempre fazia aniversário uma vez por semana, porque daí trazia o xixo, engole, cuidado. É sempre o vosso reino, eu falei, meu Deus do céu, né? Que loucuragem que era. E agora os Eu com limites são 17, gastos, né? não, eu com 16 anos eu subi num caminhão de comício ali na frente do Dalbó. Eu não podia nem, só pela minha idade, eu
Eu lembro lá, porque era banda de Trio piazada, elétrico, bonitinho, né? era. Nossa, os caras faziam um pá. Nós cantando Ana Júlia pra aquela galera, e aquele caminhão invertido no meio, assim, que tinha aquelas bombas de chope polado. E eu falei, meu Deus do E céu. hoje isso é inaceitável, né? Inaceitável. Hoje os gastos eles são bem mais limitados e a prestação de contas é muito mais acirrada, assim, você tem que tomar cuidado com pequenos detalhes. E o que facilita muito, né? Porque, em tese, se tudo for levado ao pé da letra, a gente torna um pouco mais democrático o próprio processo, porque evita o abuso do poder financeiro, né? Do poder econômico. Então, a legislação hoje, ela coloca meio que em pé de igualdade o cara que não tem dinheiro para investir na campanha, né? Exatamente. Mas a gente sabe que não é bem assim que acontece, né? Então eu hoje, e as pessoas até falam assim, mas por que você está na política se você sabe que é assim? Eu luto para que não seja. Exatamente. Porque se eu não estiver lá, não tem aquela. Acho que eu não sei se essa frase é do Gandhi. Eu acho que é. Alguma coisa do tipo assim: o mal prolifera quando o bom se acovarda. Então, assim, eu não estou dizendo que eu sou a boa, não é isso. Mas se você tiver alguém fiscalizando, é mais difícil para ter falcatrua, entende? E isso não só na gestão pública, como dentro da política mesmo. Então, por que que eu vou abrir o meu espaço e deixar os caras dominarem? Se eu sei que eu posso fazer melhor, se eu sei que tem pessoas melhores para estarem lá. Então, eu não vou ficar. E aí as pessoas falam, mas como é que você consegue fazer tudo isso? Ódio. É o ódio que me mantém ali, batalhando, trabalhando, porque eu já passei por muitas coisas e eu não quero que outras pessoas passem por isso. Eu quero lutar Você quer chegar no amor. no amor, entendeu? Então, assim, vamos lá, vamos lutar, vamos fazer o negócio direito. Dá pra fazer direito. Se a gente fizer direito, se a gente. Pô, eu até fiz um videozinho esses dias no Instagram ali. Quem me acompanha vê, né? Se cada um cuidar da sua vida, fizer direitinho, se organizar direitinho, sobra tempo para cada um cuidar da sua vida e ainda hidratar o cabelo, né? É só cuidar da própria vida, é só fazer as coisas direitinho, é só se organizar, que ninguém vai ter problema. Eu brinco, Simples assim. eu brinco aqui em casa que eu falo assim que o governo daqui de dentro, quem faz é a nossa família, né? Mas a gente é afetado, né? Porque a gente recebe de lá, a gente vai no mercado de lá, a gente. Então, o legal dessa nossa conversa, desse pouco tempo, já digo, que a gente teve só dessa parte aí, que a gente conversou sobre política, é que você explicou mais sobre política do que muita gente que vem me fala que entende de política. Ah, Ou explicou para muita gente que não entende de política como que funciona hoje em dia. Mas, assim, falando na parte da comunicação, dentro da política, o Santinho, vocês acham que vai mudar essas coisas todas? Então, não, porque a pessoa precisa ter uma referência, né? precisa ter uma Ela precisa referência. associar o nome à pessoa e ela tem que ter a colinha, né? O santinho, ele é mais necessário pela cola em si do que pela propaganda política, né? E geralmente o santinho na frente ele vai ter o número e a cara da pessoa e no verso você vai ter lá o número do... Quando é eleição para que tem para presidente, por exemplo, que daí é presidente, deputado estadual, deputado federal, às vezes tem de senador, que daí a cada 8 anos tem para senador, papapá. Pô, é uma penca de gente. Nem a gente decorando os números corre o risco de na hora da urna lá você esquecer, né? Uhum. Então é necessário, eu acho que ele é necessário. Agora sim, né? As pessoas também têm que ter um pouco de estocômetro, né? Vai numa casa e tocha lá 50 santinhos numa caixa de correio. Gente, né? E adesivo para lá, e coisa arada aqui. Agora, uma coisa que eu vi que muda bastante, eu lembro que quando eu ia com a minha mãe, que minha mãe ia votar, ia na Praça da Anchieta, né? Aquela praça ali era forrado. De Agora santinho. não Agora pode, não né? pode, né? Não pode. Hoje, ainda tem, você vê uns 4, 5 ali no chão. Mas aí já é mais uma estratégia, né? É. Às vezes de você querer prejudicar o teu opositor do que você querer conseguir E às o vezes voto para mesmo si. do próprio eleitor ali, que só pegou É. um santinho e antes de entrar do carro jogou ali no chão. Mas é que como reduziu muito agora, como hoje a fiscalização em cima dos gastos de campanha é muito maior, porque você tem que ter CNPJ do fornecedor, a tiragem, tem que Sim, ser sim. tudo certinho, né? Então, assim, como hoje a fiscalização em cima da produção do material também é muito maior, não tem como, não sobra tanto assim. Sabe? A gente tem um limite de gastos para a campanha e tem que se ater aquele limite. Se você extrapolar aquilo, você vai ser penalizado. Então, é melhor seguir as regras para não se prejudicar, né? Olha aí. Eu te garanto que a gente falou mais sobre política do que muito programa aí que tá fazendo até especial de política aí, né? Mas falando de programa, o Bora Prosear.
Bora prosear. Então Bora você prosear. tá lá no Bora Prosear, no canal 4, com o nosso amigo. Canal 4 lá com o Cristiano e com o Mikael. Surgiu uma ideia da gente justamente isso, né? Conversar com as pessoas, né? Não é entrevistar, é conversar mesmo, é bater Uhum. papo. Ele é um programete de 15 minutos, né? A gente estipulou isso, então é um bate-papo 15 minutinhos, a gente vai lá, fala sobre um tema específico O que você e achou desse meu programa aí, que é eu adoro, né? longínquo? Longínquo. Eu adoro. Eu falei, eu tenho que achar uma ervateira de patrocinador. Boa! Eu juro que eu vou começar a tomar chimarrão se uma ervateira aparecer aqui. Ó, tem posso Porque olha falar? o tempo que eu tenho. Pode Posso sim. falar? Então, a Beth Capelletti, lá da Capimar, ela tem uma ervateira incrível e ela é a patrocinadora, uma das patrocinadoras do Bora. E a Olha erva aí. dela é boa, hein? Manda ela trazer um. Eu passo lá no Bora pegar uma. Fazer um merchan Exatamente. da Beth. A Beth. E é muito legal conversar tomando chimarrão, né? Para fazer esses livros aqui, quanto chimarrão tomei, chazinho, Exatamente. molhar a palavra, né? O Bora Prosear é um programa semanal, então toda semana a gente leva pessoas lá para conversar sobre os mais diversos assuntos, de estética a funerária. Sim. Falando de tudo, assim. Mas todos eles com histórias inusitadas, curiosidades, né? Fatos específicos que a pessoa se lembra. E esse é o objetivo do Bora Prosear. Prosear sobre, Sobre aquele tema ali, isso. rapidinho. Histórias bacanas dentro daquele nicho, por exemplo. E como que isso. Eu lembro que você já trabalhava, né, na nossa primeira entrevista, que foi online, e tinha o Bora Agência, né? Isso. E daí, como que surgiu ali para vir e fazer esse programa? Foi um convite? Como que surgiu? Na verdade, foi uma união de ideias, assim. Eu já tinha interesse de começar alguma coisa assim, justamente para isso, para levantar as curiosidades da nossa cidade, dos nichos de negócios mais apropriados, né? Inicialmente eu até tinha pensado em fazer alguma coisa voltada para o empreendedorismo, sabe? Mostrar ideias inusitadas e incentivar as pessoas a criarem as suas empresas, as suas agências, né? Enfim. Mas aí eu percebi que não ia ter muito público, não ia ter muita gente para dar entrevistas, né? E aí a gente falou, não quer saber? Vamos fazer um Bora Prosear com assuntos diversificados? Sim, exatamente. Se puder entrevistar pessoas que já têm o seu negócio para a gente incentivar outras pessoas a começarem. Mas aí virou legal, porque daí a gente começa a entrevistar personalidades que não têm negócios, enfim. É bate-papo. Sim, muito das pessoas que eu procuro para sentar nessa mesa, que eu sempre me falo assim, se você sentou nessa mesa porque você foi visado. Né? Então, nesse momento, a Leia, ela foi visada. Todo mundo que passou nessa mesa aí teve um momento que foi visado. E muitas dessas pessoas que foram visadas foi onde eu vi lá dentro do Canal 4. Então, tipo, ele tem uma... a gente fez uma vez lá com o pessoal de lá que tem uma história assim também. Então, aquele negócio que aconteceu do livro aqui, certamente acontece lá de chegar, eu tenho esses materiais aqui para você, tudo. Não, e eles são diferenciados, né? Eu gosto muito de trabalhar com o Cristiano por isso, porque ele não precisa ir até a notícia vem até ele. Ele trabalhou de uma forma que a credibilidade que ele conquistou, né? E a visibilidade que ele tem permite essa segurança, né? Então eu gosto muito de estar associada ao Canal 4. Eu conheci ele na época da enchente de 2014. Foi da enchente de 2014. Onde ele praticamente foi um dos pioneiros a fazer meio que aquela cobertura meio ao vivo dentro da internet ainda. Isso, aham. Ele fazia um negócio junto com o Marco Aurélio, que faziam as coberturas junto, e daí foi se difundindo, onde ele ficou com a parte da internet ali, e daí foi surgindo o Canal 4. E até hoje, grupo de WhatsApps que eu entro, de notícia e coisa arada, é sempre vinculado ao Canal 4. E nós estávamos falando de região e cidade, até no Canal 4 eu vi que você entrevistou uma pessoa ali que ele fala do Passo da Galinha. Do Passo da Galinha. Passo da Galinha. Adorei o nome. Adorei o nome. Quando eu era pequeno eu lembrava que era Passo da Galinha. Mas se parar pra pensar, até General Carneiro era União da Vitória ainda. Até General Carneiro. São Mateus, acho que ainda era União da Vitória. Acredito que sim. Falei, meu Deus eu conheço um pouco mais a história de Porto União, né? Por ter pesquisado de União nem tanto. Mas o Passo da Galinha eu adorei o nome. O General Carneiro era o tal do Passo da Galinha. E como que tá lá no Bora Prosear? Pra quem você tá fazendo... lá é gravado, né? Lá é gravado, aham. É gravado, daí vocês ficam lançando semanalmente. Isso. Toda semana tem um Bora Prosear. Essa semana especificamente a gente ficou sem. Infelizmente tivemos um problema lá com o estúdio.
Mas já tá melhorando, semana que vem já tem Bora Prosar de novo. Olha aí, não, mas as coisas acontecem. Então, só lembrando vocês, semana que vem não vamos ter o Fala Janela por questões de férias das crianças, né? Mas na outra semana a gente já tá voltando, já tem uma agenda ali, tudo Sim, tem que ser bonitinho. organizado, né? Porque senão, mas assim, tem tempo às vezes que vai e fala, meu Deus do céu, já tá acabando o pessoal da agenda e quando vê, você vê, ó, nosso é 4 um mês, né? É. Então, tipo, eu tenho que ter 8, às vezes eu falo assim, você quer participar? É. Eu tenho a data lá para daqui 2 meses. Mas é sempre bom você ter, né, uma programação, até porque vai que fura, né? Vai que Exatamente. Não, fura. mas acontece muito. Acontece Putz, bastante. aconteceu, furou pneu, cheguei atrasado e papapá. Acontece, né? Exatamente. No ao vivo O acontece. importante é a gente ter sempre essa retenção aí do público que acompanha a gente, os cortes no Instagram também, levar um pouco da pessoa que às vezes não conhece como que é lá dentro do Instagram, às vezes, né, quer, mas numa conversa que você tenha com uma outra pessoa aqui de tempo, você vê que chega a ser um pouco diferente do teu programa lá também, né? Total, não, porque daí lá, como o nosso tempo é limitado, né? A gente vai direto ao ponto. Né? Uhum. Então, o Bora Prosear é uma prosa curta, né? É uma prosa ali para você assistir no intervalo do almoço, uma prosa para você conhecer um pouquinho mais sobre o nicho de determinada pessoa e tal, e redirecionar essa pessoa para uma rede social, para se mais aprofundar e tudo mais, né? Não é o objetivo, não é uma conversa longa, né? Agora voltando voltando um pouco, que eu gosto muito dessas partes aí dos contos da região, né? Eu conto do João Maria, né, que previu o fim de Porto União, né? Sim. Até foi uma previsão. Ele gostava muito do Coronel Amazonas, né? Que falou que Sim. chegava na casa lá e tem uma imagem que a gente chegou até na porta da casa ali, e daí ela começou a baixar, né? Falei, tá, é uma previsão, mas essa da cobra. Algumas pessoas acreditam que a cobra, na verdade, é uma analogia para o rio, né? E quando o rio se movimenta, ele acaba com a Exatamente. cidade. Né? Mas já derrubaram lá a cruz já, umas par de vezes, já foi vândalo lá. A Então, galera também não tem Jesus no coração, né? então. Outra das histórias também é uma das histórias que eu peguei que alguém marcou você no Instagram, que é como é que é o nome dele? Ele fala da história da Zilda dos Santos. Puxa, Zilda dos Santos. Inclusive, o craque Kiko escreveu um livro romantizado da história da Zilda. Quem pode ter escrito foi o Luan. Eu imagino que foi o Luan que você viu a marcação. A Zilda foi uma história muito pesada que aconteceu em Porto União. E algumas pessoas esqueceram essa história e outras nunca ficaram sabendo, né? É uma história absurda, assim. É uma história cabeluda demais, né? De uma menina de 13 anos que foi mantida em cárcere privado e foi estuprada por vários dias por vários figurões da cidade. E ela foi morta, né? Em decorrência das agressões Aquele casarão sexuais. Balneário Camboriú, onde que é? Aquele casarão, você sabe onde fica o porto da Xeringa ou da Seringa? Algumas pessoas falam Seringa. Não sei. Sabe a Rua Cruzeiro? Tô perdido já. Sabe a Secretaria de Obras? Sei. Aquela rua da Secretaria de Obras, você vai até o final dela, você vai chegar no Porto da Xeringa. Um pouquinho antes do Porto da Xeringa era aquele casarão, que era o Lupanar, da Dona Sofia Dresch. Então lá aconteceu esse crime brutal e figurões bem conhecidos e ricos da cidade cometeram esse crime. Foram 5 pessoas. Todo mundo da época sabia quem era, mas teve milhões de ramificações. A dona Lulu, do jornal Caiçara, ela escreveu uma novela sobre esse assunto e ela dizia que no final dessa novela ela iria Citar os uma nomes. radionovela, né? Uhum. Ela entregaria quem eram os envolvidos e ela recebeu ameaças de morte. O programa não foi ao ar, proibiram e teve, poxa, foi é coisa de filme, viu? Uhum. É coisa de filme. E muito pouca gente conhece essa história de hoje em dia, né? As pessoas mais antigas aí com 40, não, 60 anos, 55, 60 anos ainda se lembram dessa história. É porque o contexto que aconteceu diz que chegou uma parte dessa brutalidade que estavam fazendo ali, onde ela chegou a passar mal, chamaram um médico a tentar ressuscitar a menina, não deu e diz que pegaram o corpo e jogaram no rio ainda, né? Isso. E o médico também foi morto. O médico foi morto. E o hotel que esse médico se hospedava foi incendiado. Daí ainda saiu o laudo dela, né?
da certidão de óbito lá, onde aparece asfixia E e como é que é? desfloramento. Desfloramento. Isso. Ela teve hemorragia severa, né? Ela morreu em decorrência do ato libidinoso de pessoas poderosas da cidade. E que ano que foi isso, mais ou menos? Se eu não estou enganada, foi 47. 47. Se eu não estou enganada, mas não posso afirmar com certeza. Tem lendas que, né, que dessas pessoas morreram com doença e coisa arada e não sei o quê. E ela se tornou, para algumas pessoas, ela virou uma referência sacra, né? Algumas pessoas atribuem a ela alguns milagres, inclusive a Mariana Odesco, que escreveu a reportagem que foi premiada, inclusive, falou sobre isso, sobre as pessoas que atribuem a ela milagres e chamam ela de Santa Zildinha. Como é que pode, né? O Eu túmulo vejo que dela o túmulo sempre tem dela ali tá bastante sempre flores. bastante flor e coisa arada. Foi uma história muito brutal, assim. E tomara que não se esqueça. Eu acho que a literatura tá aí para preservar essa história. O Kiko escreveu um livro chamado Chacais em uma Noite Sem Fim, onde ele pega a história da Zildinha como base e ele representa toda uma história em cima dessa história, né? Ele romantiza de forma literária esse acontecimento. É um livro muito bom de ler também. Eu vou O pedir craque pra minha produção entrar em contato, procurar lá o craque Zico lá pra nós, produção. Kiko, craque Kiko. Eu sei que eu tô com o Zico da Copa. Jair da Silva. Jair da Silva. Pesquisar, porque tá aí uma bela referência aí pra gente Baita, cara. conhecer Nossa, também. as histórias deles são muito boas de ler. Tanto os resgates históricos, né, do futebol amador, quanto os livros de ficção. São muito bons. Os romances deles são incríveis. E projetos culturais que você tem em mente depois desses belos espetáculos de projetos aqui, que já não são mais projetos, né? Tá aqui Já virou livro, né? tá na mão. Então, Jefferson, eu tenho estudado agora e quero ver se consigo dar sequência nesse plano. Por já trabalhar com produções gráficas, eu percebo a dificuldade que é para o pessoal imprimir o livro, né? O custo relativamente é alto para pessoas de baixo poder aquisitivo e muita produção legal acaba ficando na gaveta porque a pessoa não tem dinheiro para imprimir, né? Transformar aquele conteúdo num material acessível para outras pessoas. E a internet ela é legal, mas eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu não curto ler PDF. Eu não gosto de ler. Eu preciso pegar o livro, eu preciso dobrar, eu preciso cheirar, eu preciso riscar. Ai, não se risca livro. Não, os meus eu risco sim. Sabe, eu preciso cheirar o livro, eu preciso marcar a página, eu preciso mostrar para as pessoas. Não deixar a cultura morrer também. Então, e outra, o livro ele tá ali na prateleira, é mais fácil, você puxou o livro e vai para algum lugar, você leva. Nem sempre você consegue ler no celular, não consegue ler no computador. De livro para os nossos filhos? Livro, ou impresso, sabe? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou estudando projetos sociais que financiam a impressão de livros. Olha, né? isso é interessante. Para que a gente possa ter uma produção cultural transformada em livro físico para poder democratizar a nossa cultura. Porque é tudo muito lindo na nossa cabeça, até que você não está mais aqui. E aí quem vai contar a tua história, entendeu? E a gente tem tanta gente aqui na cidade, né, amor? Até a minha esposa estava separando aqui, tem o livro da Marcela? Marcela ali. Marguerite, uhum. Tem o livro de poemas também, da Parachuk, que vem aqui. Tem o do Godoy também, que a gente recebeu da filha do... E agora, estamos aqui com mais um aí. Mais um aqui para nossa coleção. Mas eu vejo ali a Academia de Letras, né? A Alvia, a Academia de Letras Vale do Iguaçu, ela é composta por pessoas, assim, de uma cultura ímpar, né? E eles são pesquisadores e tudo mais. E eu vejo a dificuldade que é para imprimir, sabe? Poxa, é sempre uma imploração, é sempre... O pessoal às vezes chega na prefeitura, não consegue imprimir. Até uma altura você consegue, mas, por exemplo, o Kiko, agora tem um outro livro legal, você quer fazer um produto assim bacana, com capa dura, com papel couché, acaba encarecendo. Então, o cara que quer democratizar aquilo, ele não consegue sozinho, ele precisa ter um impulso. E aí a gente tem programas culturais, né? Por exemplo, tem o PIC, que é o Programa de Incentivo à Cultura do Estado de Santa Catarina. Mas hoje já existem algumas outras leis, por exemplo, agora a mais nova tem o Aldir Blanc, tem o Paulo Gustavo, apesar que o Paulo Gustavo é mais audiovisual. Mas, assim, está se surgindo, né, possibilidades. Só que as pessoas não sabem fazer os projetos
para Uhum. atingir isso. E a documentação ainda é um pouquinho burocrática. Eu tinha um projeto no INC, eu fiz psicologia lá, e no primeiro ano você tá lá, você tem as aulas no sábado de manhã. Você não, na grade não tem aula no sábado de manhã, mas você tinha as aulas no sábado de manhã, porque era um projeto do governo, que era a história do contestado. Ah, é. Sim, Então, eles colocaram a história do só contestado que como obrigatório. chegava o pessoal um pouquinho mais velho lá, tudo e tal, não, por quê, não sei o quê, já dava aquele... Eu, como meu avô era maquinista de trem, meu avô participou daquele filme A Guerra dos Pelados, que, né, foi filmado com o Estênio Garcia, que foi o Ó, primeiro... Então, meu avô que matou o Estênio Garcia naquele, ah, naquele é. filme. Bandidão. Então, tipo, eu já... E desde piá, eu cresci em Caçador, dentro do Museu do Contestado. Então, eu falei, Três pô... Barras também tem. Eu falei, cara, eu tenho um monte de histórias de tios, de parentes, de amigos, mas assim, tipo... É tudo disperso, né? Os especialistas ali que estão ali para dar aquela aula, nossa, eu ia faceiro sábado de manhã para aquela aula. Mas eu acho assim que, tipo, pô, mas eu cresci com os meus tios, parentes, pessoas, famílias que participaram do lado da minha mãe, que participaram da guerra. Mas desde criança eu nunca tive. É porque você sabe recortes, né? Você sabe fragmentos. E a Guerra do Contestado, ela tem várias ramificações. Ela tem a parte religiosa, ela tem a parte social, ela tem a parte política, ela tem... Cara, a Guerra do Contestado, ela é uma... se você quiser explorar tudo, você não consegue. Que nem eu na quinta série, tinha um semestre lá que era falar da guerra. Daí eu falei, pô, vamos falar da guerra do contestado. Ah, não, porque você está na grade que é a guerra do Paraguai. Daí ficamos lá com eles. Canudos, farrapos, você Ficam, estuda tudo isso, mas Contestado não. ficamos 3 meses lá naquele troço lá para ficar estudando a guerra do Paraguai, para fazer apresentação, tudo e tal, para chegar um monte de aluno e falar assim, nossa, que bosta que é o Brasil. Né? Então, tipo, falei, meu Deus, né, cara? Tem muita coisa mais para frente pra gente estudar, mas preservar a cultura nossa, né? É. Pelo E menos. isso foi uma das coisas que eu percebi aqui no livro do Maratá. A gente sempre focou nos outros, né? No de São Miguel e no de Santa Cruz, eu foquei bastante na colonização germânica, embora tivesse alguns eslavos. E a gente fala eslavo porque naquela época eles também não sabiam nem de que país eles tinham vindo, né? Quando eles embarcavam, Sim, estavam em guerra lá, então quando eles entravam no navio lá era um país, quando chegava aqui já era outro, né? sim. Então são os povos eslavos. E eu percebi que a gente não tinha falado dos nossos caboclos. Porque, claro, eles foram dizimados, né? Os nossos sertanejos aqui que moravam na nossa região durante a Guerra do Contestado, eles foram dizimados, eles foram atropelados, os que não morreram foram atropelados. E eu encontrei um senhor. Eu encontrei o seu Ivan Shor, que foi um dos que me ajudou a fazer o livro do Maratá. Ele falou: Ah, tem um senhorzinho assim, João Maria, o nome dele. Então vamos lá falar com ele, né? José Maria, perdão, José Maria. Daí entrevistamos ele contou a história dos avós dele, que participaram inclusive daquele cerco lá que derrubou o trem, que descarrilhou o trem, sabe? Muito legal. E aí ele indicou outra pessoa e a gente foi atrás de outra pessoa também que contou a sua história, como que os caboclos foram atropelados de casa, e que muitos desses que eram considerados os jagunços, que eram, né, os bandidos da Guerra do Contestado, na verdade eles iam com a galera ou eles iam morrer. Então, assim, poxa, é muito enriquecedor você ouvir esse pessoal, né? Que eles estavam aqui na Terra, né? A gente fala da colonização, mas e o que tinha antes da colonização? É que alguém para pensar nisso, Exatamente. né? É igual os índios. Eu coloquei um mapa mundi na parede do quarto do meu filho. Eu não, vou falar honestamente. Foi o meu marido que colocou o mapa mundi, tá, amor? Tô dando crédito total, assim. É um mapa mundi bem grandão, assim. E aí o Paulinho olhando, assim, e a gente falando, poxa, eles retratam o mapa mundi sempre com a Europa no centro do universo, né? No centro do universo, não, desculpa, no centro da Terra, né? Sim. Só que se você parar para pensar, eles que são os únicos que saíram dali para eles que descobriram todo o resto, né? Sim, eles saíram eles tinham uma Foram base de eles? informação, né? Onde que, tipo, então vamos explorar. E aí você fala assim, mas o Brasil Eu vi o cara vender um dos primeiros mapas já feito, que era ali da parte da Europa, saindo de Portugal,
até o Cabo do Vasco da Gama, Aham. que era só até ali onde eles tinham Sim. comércio. Então, para eles, o mundo era só isso. Não parece aquele jogo, aqueles jogos antigos, tipo Doom, Aham, que que você vai só vai abrindo. abrindo o mapa quando você vai andando? Era assim, né? Exatamente, O né? mundo era assim. Então eu fico pensando assim, a Europa é o centro do universo, do centro do mundo, né? E eles continuam né? Os mapas continuam sendo com a Europa no meio. E aí você fala assim, tá, mas vocês do sul você acham os imigrantes, né? Vocês do sul você acham os europeus. Agora me digam em que região do Brasil que não são imigrantes. Porque só os indígenas, os silvícolas, os nativos do Brasil é que são, de fato, Sim. nascidos aqui. Os escravos vieram de fora. Os portugueses, os espanhóis, e depois que nós chegamos, alemães e tudo mais, todos aqui. Na verdade, a população local foi extirpada, porque os índios que eram os donos da terra. Exatamente. Aí você vai para os Estados Unidos, mesma coisa. Eram os nativos, os silvícolas, que foram dizimados também. Aí você vai para a África. Então, quer dizer, a Europa, ela né? A Europa teve como que é a distribuição da partilha, né? Teve um louco lá que falou assim, olha, que esse aqui é meu, esse aqui é teu, esse aqui é teu, e assim por E diante. foi, mas eu achei muito, muito interessante essa analogia do cara. Ele falou, eu não lembro onde que eu vi isso, acho que foi um vídeo, um podcast, sei lá. Mas ele falou assim, não, mas no Brasil, quem não é imigrante? Ah, vocês têm tanto preconceito com os imigrantes do Sul. Acho que era alguma coisa do tipo assim, porque... Lembra que surgiu uma época os catarrais, colocavam os catarinenses como se fossem todos nazistas, porque são descendentes de alemães, e aí o cara estava explicando isso. Ah, quem é você para dizer que os imigrantes são ruins ou bons? Você provavelmente é descendente de imigrante. Não, eu sou negro. Ah, tá. E tinha negro no Brasil. Eu brinco que a minha avó era a Bibiana, daí vem a Iracema, daí vem a Juraci, daí tem a minha irmã ali, que é a Bibiana, daí eu tenho a Aurora, que eu tenho uma outra Aurora lá. Tudo no nome indígena. E certamente a minha família, do lado da minha mãe, veio da linha indígena. Só que eu, em 1987, eu tenho sarda de polaco. Então, tipo, A gente é tudo vira-lata, a né? gente é tudo vira-lata. A gente é Então, tudo tipo, vira-lata. já Essa não coisa tem... de bater no peito e dizer eu sou europeu não existe. Me desculpe, porque a gente já nasceu no Brasil, então já somos brasileiros, né? Exatamente. Eu só tô tentando como que é, uma nacionalidade lá na Portugal, né? Porque daí eu... Isso é Porque daí o legal. vô, que é o marido da minha avó, ali do lado da minha mãe, ele é de português, de Portugal lá, sabe? Então, Mas é legal você saber a história, saber a origem, de onde você veio, né? Porque se você não sabe de onde você veio, dificilmente você vai conseguir traçar um caminho para onde você vai. Eu penso muito exatamente. nisso. Mas eu fico pensando nisso. Eu, por exemplo, eu tenho um sanguinho meio bugre, porque a minha avózinha era descendente era filha de bugres, né? Uhum. E o marido dela era ucraniano. Do lado do meu pai, filho de italianos com alemães. Então, peraí, aí eu já tenho Exatamente. quatro. Só que se você parar para pensar que o bugre nada mais é do que os índios com os negros, então você já nem sabe mais o que é o que. Mas né? eu cresci a vida inteira que a família do meu pai veio da Polônia. Foi pesquisando e achamos documentação que informa realmente que meu bisavô veio da lista de Schindler, onde ele veio de uma... Ele estava sendo tratado lá porque ele pisou numa mina e estourou um lado do ouvido e perdeu a memória, e daí ali que se perdeu os troços. E daí, na verdade, o documento original dele, ele era húngaro, Ah, onde a esposa muito. dele veio da Espanha. Então, tipo, o polaco É já... porque naquela região Lá ali, já tava, né? E assim, ó, a gente não tem muita dimensão, porque o que é o Brasil? O Brasil é um país continental, o Brasil é um país grande. Então, nós moramos aqui em Santa Catarina, muitas pessoas ficam a vida inteira na mesma cidade, né? Eu mesma, se não tivesse ido morar lá em São Paulo e no Rio, eu não teria muito lugar para ir. O pouco que eu conheço do Brasil, conheço porque, como a minha irmã é esposa de militar, como cada vez eles estavam em um lugar, eu acabava viajando para conhecer esses lugares. Sim. Então acaba viajando. Mas assim, a maior parte das pessoas acaba ficando a vida inteira naquele lugar, né? Agora, se você for pegar a Europa ali, essa parte da Alemanha, a Itália, aquele redutozinho ali da Europa, são países tão pequenininhos que você cruza muito fácil. Então não tem Paraná é maior do que um país daquele ali. sabe? Então ainda mais nessa época de disputa de território, né?
a Alemanha brigava com né, os limites ali da França, é tudo muito frágil, Se né? você vê a Dinamarca ali, onde surgiu os vikings, né? Que é a briga da França, pô, é uma distância, né? É. Mas, cara, o cara descobriu, os caras foram lá 15 vezes lá e brigaram e tomaram a França e É. não sei o quê. Então, os territórios mudavam muito, muito naquela época, né? As pessoas conseguiam transitar por aquilo tudo. Então, você dizer de fato, ah, não, a minha família é de tal lugar, eu tenho certeza. Não, ela pode ter nascido naquele lugar, mas será que ela morou ali a vida inteira? Exatamente. Até os próprios vikings, né? Tem a primeira colonização deles ali na França, onde eles conseguiram fechar correio, um tratado de paz, que deram um terreno para eles morarem lá. Daí deu briga e um monte de coisa. Nessas primeiras, eles deram as mulheres para os vikings ficarem lá naquele terreno, né? Viking, eu falo vikings por causa da romantização, né, das Eram séries. é. Mas eles, né, ficaram lá num terreno para eles construírem as casas e tal, e para eles se popularizar, né, como só vem os guerreiros, coisa lá, a França lá deu um monte de mulher para Forneceu eles. mulheres. Forneceu mulheres para eles. Muito pouca gente sabe, mas o primeiro carregamento, eu digo assim mesmo, a primeira leva de alemães que chegaram no Brasil eram bandidos. Eram os que estavam encarcerados lá na Alemanha e que eles queriam se ver livre. Boa parte deles veio para o Brasil. Até tem eu acho que tem uma referência numa série que eu vi da Globo, esqueci o nome da série. E ela satiriza bem essa parte do. Acho que o Quinto dos Infernos. É porque a Leopoldina, na verdade, ela tinha um grande amigo lá que era o Fleit, eu não sei como é que se fala, né? Eu não sei falar alemão. E ela falava, não, a gente precisa colonizar o sul do Brasil. Ele falou, mas eu não tenho quem mandar agora. Ela manda o que você tiver. Ele, então eu vou mandar os presidiários. Ela, bora. Manda. Soltaram os caras ali. Só que a primeira galera que chegou aqui teve treinamento para usar arma, teve treinamento para cultivar a terra, né? Teve a demarcação dos seus limites de terra muito bem feitinho, que foi o pessoal que foi para o Rio Grande do Sul, né? E depois que passou para a mão das colonizadoras, daí o negócio mudou, né? Porque daí eles tinham a porção de terra e daí cada colonizador fazia a divisão da terra como achava mais conveniente. E aí começou a comercialização de terra. E com a comercialização, muita gente caiu no conto do vigário, né? Que começava a comprar terra no mapa, como eles dizem, né? Uhum. Olha pelo mapa, pô, é uma extensão legal. Chega aqui é montanha ou banhado. E aí o cara não consegue produzir. Então, isso é muito legal saber como é que essas pessoas vieram, né? E por isso que havia tanto preconceito também dos alemães que vieram mais tarde com os alemães que já tinham chegado antes, porque eles ficavam assim, não, mas será que eles não são os bandidos? É. Entendeu? É muito legal essas nuances, assim, e tudo isso essas pessoas contam, tranquilamente, assim, sabe? A minha avó falava que os alemães do começo não eram de confiança, mas por quê? Não sei. Aí você estudando a história, você entende o porquê, entende? Uhum. É bem legal. Bem numa parte de pensamento, cultura. É. Mas é Religião. Religião. Mas a gente já. Cara, eu queria ficar, sei lá, umas 5, 6 horas aqui conversando Papo tem, né? com você, que acredito que papo tem. Uma das pessoas que eu gosto de conversar também. Obrigada. Para quem quiser conhecer um pouquinho mais, o link dela tá na descrição. E ela também faz as suas reflexões, né, lá no Instagram. Eu acredito, eu queria ter essa disposição de pegar a câmera. Eu gosto de trabalhar aqui, que daí eu, né, tiro tudo daqui, faço meus cortes, então tem bastante material. Mas pegar aqui e fazer história. Todo dia, né? Meu Deus do céu. Mas eu acho que deve ser alguma coisa assim para dar uma animada. Um up na galera. O pessoal que tá trabalhando agora, né? Principalmente na campanha eleitoral, que às vezes você vê umas coisas assim, você quer falar, mas aí você tem que morder a ponta da língua, você tem que falar em metáforas, né? E é para incentivar o pessoal que tá com você, para continuar. Então, Exatamente. vai que vai, né? E você, mulher aí que tenha um pouco de receio, que, nossa, eu queria participar um pouco aqui da minha comunidade e não, né? Entre em contato com a Leia, converse aqui porque do jeito que ela me explicou muita coisa que às vezes nem eu sabia ou como que, né, funcionava. Muita gente que diz que é o bambambam aí da política, nem sabe como que é. Esse pouquinho tempo que a gente conversou ali, ela deixou muita coisa bem explicada. E eu sempre deixo aqui no finalzinho da nossa entrevista um espaço para você olhar para aquela câmera lá, como você faz as suas reflexões, dá um espaço aqui para você deixar a sua mensagem, qualquer mensagem que você queira. Fica a teu critério aí. Eu agradeço pela oportunidade, mais uma vez. Também gosto muito de estar aqui. Acho que é um espaço democrático e eu gosto muito da democracia. Acho que todos temos direito à voz, a voto,
a lugar, a espaço, e é isso que eu acho que é importante. Quando você fala sobre a mulher e a política, é importante deixar claro, né, se você me permite um encerramento nesse assunto, que a política ela não é só a eleitoral, né? Aliás, a eleitoral é a menor parte de todas, né? Você é mãe e quer uma escola boa para os seus filhos, você precisa da política, né? E não necessariamente eleitoral. Eu mesma, eu não sou candidata, mas eu trabalho pela possibilidade das mulheres que queiram ser candidatas, né? Então eu acho que é muito importante a gente ter isso em mente. E se você quer uma luz bonita na frente da sua casa, iluminando e te trazendo segurança, é na política que você vai conseguir, é com os políticos, né? Porque a gestão pública é feita por políticos. Então, quando uma pessoa fala para mim assim, eu não me interesso por política. Aí eu fico pensando, então tá, então você vive no mundo de Nárnia, onde você é rei absoluto do seu espaço e você é quem consegue tudo, né? Você é dono, é o administrador, né, é tudo. Enquanto você vive no espaço coletivo, a política é essencial. Ela é o que vai gerar o progresso, o desenvolvimento, é o que vai gerar fiscalização, enfim, é dentro da política que as coisas se resolvem, né? E você pode ser político sem ser um candidato, você pode ser político sem ser um político de carreira, né? É lá, é na associação de moradores, na APP da escola, cuidando da sua rua, juntando um lixo do chão. Você está passando na rua, viu um lixo no chão, não custa você juntar um pacotinho de bala, porque aquele pacotinho vai chover, ele vai cair no bueiro, vai alagar a sua rua, que vai estragar a casa de alguma pessoa conhecida ou até a sua casa. Então, são as nossas atitudes no dia a dia são políticas. Então, se você tem interesse em política, me procure. A gente tem bastante coisa para conversar. Então fica aí a mensagem da nossa digníssima, Ilustríssima? Não. A nossa amiga Leia, né? Um abraço especial aí aos nossos patrocinadores. Também deixar aquela frase que me torce para falar, mas a gente sempre fala porque diz que a programação da plataforma sempre lê. Se inscreva no canal, dê um like. Eu penso, não tenho mais idade, né, pra isso. Não, é muito blogueirinho, né? É muito blogueirinho. Exatamente, eu quero só ter exatamente esse espaço democrático aqui. E também um agradecimento especial aí à minha esposa aí, que está nos acompanhando aí, fazendo toda a produção do nosso programa. Então, acompanha também no Instagram. A Leia está aqui na descrição, já na descrição você tem o link para ir direto no Instagram dela, para você entrar em contato, conhecer o trabalho dela também. Procurar, o pessoal dá manda uma mensagem lá para a prefeitura para nós ter disponível em, pelo menos digital, né? PDF. Não, mas vai estar. Esses aqui. Falta pouco, logo vai estar. Porque é um trabalho, nossa, maravilhoso aqui. Então, muito obrigado por todo mundo. Tirando essa semana, até a próxima semana. Um abraço. Fiquem com Deus. Adeus.